Viajante Sem Pauta está no ar, aqui é o Cainaito e hoje, ouvintes, nós vamos adentrar em uma jornada fascinante pelo Laos. Em um formato diferente do nosso tradicional mesa de bar, a conversa de hoje ela será uma entrevista com Henrique Mangione, que é fotógrafo que se aventurou pelo país em 1998, que vai compartilhar com a gente suas experiências, desde como foi a preparação, por que ele escolheu esse destino e, claro, falar da fotografia e as histórias por trás. E para fazer bancada junto comigo na condução desse papo, que também já esteve no Laos, só que não na época, bem-vindo, meu querido Felipe Baiá. Fala, viajantes, um prazer estar de volta aqui com vocês, sempre uma honra. E vamos que hoje tem muita coisa para falar, o episódio tá bacana demais. E agora vamos para o nosso convidado diretamente do Vale do Paraíba, da cidade de São José dos Campos. Ele que foi fazer os seus cliques, inclusive eu gosto da fonética clique, né? É um som muitos flashes. Mas bem-vindo, meu amigo querido Henrique Mangione. Obrigado, galera, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Então partiu se aventurar pelo Laos. Ouvinte, um recado para você compreender melhor esse episódio. Em dado momento do programa, nos bastidores, a gente pediu pro Henrique selecionar as 3 fotos favoritas dele. Então, a gente faz em algum momento do programa uma audiodescrição dessas imagens. E principalmente as histórias por detrás dela, os relatos foram vindo de forma natural durante a conversa. Então, quando você ouvir, se você quiser parar o programa para você ver essas 3 imagens, elas vão estar na newsletter do podcast. Você pode acessar ela pelo meu link da bio do Instagram ou na descrição do episódio. Então, lá vão ter essas 3 imagens. Então, você vai conseguir visualizar a narrativa por trás. E uma outra sugestão minha é você abrir o mapa do Laos para você se situar geograficamente. Então, em vários momentos a gente vai falar do rio Mekong, das fronteiras com o Vietnã, e como forma até de aprender e absorver melhor essas informações, e você consegue visualizar mentalmente a geografia do local. Muitas vezes a gente não tem noção de como é a geografia do país, a forma dele. Então, recomendo você abrir o mapa durante esse episódio, quando forem falar, para você poder se situar melhor. E para a galera da comunidade, teremos já um encontro marcado no dia 30 de junho, no domingo às 10 da manhã, com o próprio Henrique, que vai mostrar pra gente esse acervo e esse clique que ele fez em 98 do Laos. Então, tá aí uma chance muito massa de poder acompanhar o trabalho dele, ver toda essa história por trás do programa junto, Então vai somar, além do episódio, poder visualizar. E para participar, é simples, tem que estar na comunidade do podcast. Se você não sabe como participar, link na bio. A partir de R$15 você apoia o programa e ainda por cima conhece a galera da comunidade, roda do livro, encontro dos jogos e um melhor grupo de viagens. Então, 30 de junho, o e-mail será enviado para a galera da comunidade pro encontro. Então, se você ainda não faz parte, dá tempo e bora ver esse registro incrível do Henrique no dia 30. E aproveitando o gancho diferente do nosso viajante que foi em 98, na época não tinha como sacar dinheiro no ATM. Seria diferente hoje, porque ele podia ter o cartão global da Remessa Online. Olha esse gancho. Obrigado, Henrique, por esse gancho maravilhoso. Você viajante que quer sacar lá fora com taxas baixas e praticidade, é só fazer sua conta global da Remessa Online, tanto cartão físico quanto digital, e se aventurar pelo mundo. E é sempre vou falar, gente, tem um cartão físico, tá? Pelo amor de Deus. Não fique dependente só de um meio de comunicação ou meio de pagamento. Então, tem os dois. Para adquirir o cartão, basta só colocar um dinheirinho lá, que é seu, não é da empresa. Então é só para você colocar e emitir seu cartão. Abra lá sua conta da Remessa Global e vai se aventurar pelo mundo sacando dinheiro. E por último, não menos importante, sempre lembrando ao ouvinte que escuta o podcast no Spotify, avalie 5 estrelinhas porque isso ajuda demasiadamente o programa. E também lembrá-los da newsletter, que é de graça, é só você entrar na minha bio, assinar para você receber as informações, o que o pessoal deu de dica no final do programa, os bastidores, as fotos inclusive que o Henrique disponibilizou para vocês poderem visualizar. Senão vocês vão ficar só na parte auditiva, então é legal depois que você ouvir ver lá essas 3 fotos que foram faladas. Para encerrar, lembrando que temos os encontros presenciais da comunidade, tanto o Arraiá, que já tem data marcada, e o encontro final do ano, vai ser a 4ª edição, gente. E você, ouvinte, que já escuta o Viajante Sem Pauta há mais de 2 anos e ainda não participa da comunidade, o que tá faltando para você entrar? Sabe o que é isso? É preguiça, porque o relato mais recorrente que eu escuto das pessoas quando entro, nossa, Caio, eu escuto há tanto tempo, por que eu demorei? Se eu contasse, todo mundo fala isso. Então não seja essa pessoa que demora muito pra entrar na comunidade, porque olha, ainda dá tempo de participar do melhor grupo de viagens. Então é isso, esse é o recado, bom programa.
antes de a gente começar a falar da viagem sua pro Laos em 1998, os ouvintes, a gente gosta muito de discorrer o cenário das viagens, né? Como era a logística por trás, como era a locomoção, a aviação, pegar o avião e tudo. E uma outra coisa que a gente gosta de saber é como os países nos é apresentado. Então, por exemplo, as pessoas vão pra Pieta, porque viram Indiana Jones no filme, então elas ficaram motivadas para ir pro país. Ou viu a novela O Clone foi pro Marrocos. E você foi pro Laos em 98. E Laos não estava no radar do povo brasileiro nessa época. Então eu queria começar com a trajetória aqui desse programa, sabendo como é que Laos chegou até você. Daí você traz o contexto desde a época da faculdade de fotografia, o seu professor. Então vamos discorrer um pouco desse processo, de como o Laos chegou até você, para você ter feito essa viagem. Então, Kainan, eu fiz faculdade de fotografia em Santa Bárbara, na Califórnia, lá nos idos de 96, né? Eu comecei a fazer o curso. E aí, cara, na época surgiu essa matéria, né, que era uma matéria de fotodocumentário, que me interessou muito. E era uma matéria que você precisava de ser escolhido, né? Você só podia começar quando já tivesse com 2 anos de faculdade cursados, aí você, né, se inscrevia, tinha uma série de entrevistas e tal, e aí um professor, que era um fotodocumentarista, o Paul Liebhardt, pessoa queridíssima, tá vivo até hoje, tá com 90 e poucos anos, ele selecionou 17 pessoas, né, para um grupo. E nesse grupo éramos... a maioria eram de norte-americanos, né, e aí tinha eu do Brasil, tinha um espanhol, uma suíça e um alemão, que éramos os estrangeiros do grupo, né. E aí, cara, o processo todo começou com a gente decidindo para onde nós iríamos. Precisava de ser um lugar relevante, precisava... já haviam tido outras 3 viagens documentárias, né, em anos anteriores. Então, Henrique, uma dúvida. O seu professor, eu vou cortando para, claro, mas o seu professor dava liberdade para qualquer país? Você podia até, se quiser, para a Coreia do Norte, ou era limitado as escolhas? Não, cara, era super aberto. A gente até cogitou de fazer a Amazônia na época, Cuba, enfim, não tinha... Eu acho que a Coreia do Norte a gente não conseguiria por conta dos americanos, né? Talvez seria muito perigoso, né? Ah, não, foi só um exemplo esdrúxulo no sentido assim, poderia escolher até a Coreia do Norte, Sim. Era só um exemplo. E aí, cara, antes da gente, o pessoal tinha ido para a China, para a Índia e para o oeste da África, mesmo processo. E era um projeto bacana porque, assim, os estudantes que decidiam para onde a gente ia, então a gente dividiu essa galera em, tipo, mais ou menos, foram uns 4, 5 grupos de 3 pessoas, e aí esses grupos apresentavam locais para o resto do grupo, e no final a gente votou. E aí tinha algumas coisas para se decidir, né? A relevância do local, digamos, a exuberância imagética, essa parte também é importante, né? A parte de, né, você chamar atenção por ser um lugar exótico e tudo mais e tal, mas sobretudo a relevância. E aí o nosso ponto em comum foi que naquela época o presidente Bill Clinton tinha estado no Vietnã para fazer um processo de reconciliação dos 2 países, né, que não se falavam desde o final da Guerra do Vietnã. Aí a gente começou a olhar, nossa, vamos para o Vietnã, puxa, mas já fizeram vários países, vamos escolher então um rio que passa por vários países. Aí nós escolhemos o rio Mekong, que passa pela China, pela Birmânia, que agora é Myanmar que chama, né, pelo Laos, Camboja e Vietnã. E aí, cara, nós acordamos, até assinamos um termo de compromisso que ninguém entraria no Camboja, porque o Pol Pot, que era o líder do Khmer Rouge, tinha acabado de morrer lá. E o Camboja foi um país que, né, teve aqueles campos de matança lá, né, foi uma tragédia, né, durante e depois da Guerra do Vietnã. Só uma dúvida, esse termo de concordância foi com a faculdade? Não foi com a embaixada, Não, não foi com o consulado, nada. Exatamente. A gente teve que assinar um termo de que, né, a gente estava querendo ir para lá mesmo, e se a gente viesse a morrer, né, a faculdade não se responsabilizaria, porque era realmente, cara, para você ter uma ideia... Botando a vida em risco, vamos dizer assim. Exatamente. Cada um por si. Exato. E esse professor, ele falava muito, ele falava, galera, aconteça o que acontecer, por favor, não morram, cara, porque você imagina os pais de alguma pessoa que passe por isso, né, eles não vão respeitar termo de nada, eles vão vir pra cima de mim, da escola, vai ser punk, né? Ô Henrique, mas nesse momento você era visto como um brasileiro
ou um brasileiro dentro do grupo de americanos por estar cursando nos Estados Unidos, ou você entrava no pack de americanos fazendo esse projeto? Então, cara, assim, eu era tratado como os outros, né? Só que, assim, os próprios americanos, né? A galera de comunicação, né, cara, de humanas, eles tinham consciência, né, cara, de que, puxa, vamos já botar uma bandeirinha do Canadá na nossa mochila aqui, né, cara? Que, né? Suaviza a relação. Exato, né? E a gente, aquela época, né, gente, o mundo era muito mais distante, né? Não tinha essa. Já existia e-mail, claro, mas não tinha essa facilidade de comunicação. Então a gente não tinha a certeza de como a gente ia ser recebido lá. Eu lembro que, pra você ter uma ideia, não tinha embaixada do Brasil no Laos nem no Vietnã, só na Tailândia. Né? Tinha na China, mas eu resolvi não ir para a China. E aí foi o seguinte, nós decidimos, né, por essa localização geográfica, vamos dizer assim, e aí, né, começamos como grupo a pedir patrocínio, a saber que vacinas que a gente ia ter que tomar. Então a gente conseguiu patrocínio desde sandália da Kailash na época, que hoje é uma coisa normal, né? Dessas marcas de viagem aí, The North Face, isso tudo estava começando naquela época, né, cara? Então a gente conseguiu agasalho, conseguimos filme, conseguimos câmeras da Canon, lente. Cara, foi do caramba, assim, né? A gente conseguiu patrocínio para revelar os filmes, né, cara? Então foi muito bacana. A gente aprendeu mesmo como fazer um documentário do começo ao fim, né? A busca de patrocínios era parte do projeto também para acontecer. Era parte do projeto, exatamente. E como já tinha um precedente, Baia, foi fácil, sabe? Porque já tinha um histórico da faculdade já, né? E nos Estados Unidos isso é uma coisa muito interessante, cara. O ensino e a indústria são muito próximos, entendeu? Então você escreve, os caras ajudam mesmo, é tudo fácil, cara, sabe? E foi legal que a Canon, assim, eles mandaram pra gente, cara, mandaram acho que 32 câmeras. Eles emprestaram até uma... E câmeras que já tinham sido usadas em Olimpíada, entendeu? Não era câmera novinha, eram as câmeras que estavam todas revisadas, mas meio chumbadas já, entendeu? Legal pra caramba, cara. E teve gente que levou as próprias câmeras, né? Enfim, foi todo um... Aí você escolhia, né? Eu tenho uma curiosidade só em questão dos bastidores, quando você falou que seu professor falou só não morram, porque volta e meia a gente fala do apoio emocional dos pais, porque muitas vezes a viagem não é só sobre dinheiro. Claro. Mas eu tenho curiosidade em saber seus pais, que eu sei que seus pais, todo incentivo na área da fotografia, mas eles ficaram relutantes quando você falou que ia pro Laos ou foi super tranquilo? Cara, a minha mãe ficou um pouco preocupada, como toda boa mãe, né, cara? Mas depois ela deu o maior apoio, assim como meu pai e tal. E, cara, e no final das contas não foi uma viagem cara, sabe? O mais caro foi a passagem. Porque lá, na época, primeiro que o Brasil estava num momento muito bom econômico. O nosso dinheiro valia bem mais do que vale hoje. Por isso que eu tive a oportunidade de estudar lá também. Então, né, eu trabalhava na faculdade, né, tinha o meu dinheirinho lá e tudo. O patrocínio ajudou muito a gente, né? Então, assim, no final das contas, a gente teve que pagar nossa passagem, cada um, né? Que isso a gente não conseguiu patrocínio, mas conseguimos a gente fez um pacote, né? Juntamos os 17 para comprar as passagens e conseguimos um preço melhor e tal. E o dinheiro para gastar, cada um levou o seu, né? Oi, Henrique, pegando o gancho do Kainan nessa última pergunta, para contextualizar também quem tá ouvindo, eu voltei do Laos há menos de um ano, tá? Então a gente foi em épocas... Cara, que sensacional. Preciso tomar uma cerveja para conversar disso, cara. Eu acredito que mudou muita coisa por lá. E essa pergunta do Kainan, eu acho que reflete até hoje em dia, né? Nós fomos de gerações diferentes, visitando o país em épocas diferentes. E ainda assim, muitas pessoas não vão para o Laos ou não conhecem o Laos e muito menos a história dele. Então, eu acredito que quando você decidiu e anunciou essa sua viagem internamente para familiares e amigos, muitas pessoas devem ter se questionado ou levantou uma antena de querer saber sobre o Laos. Porque ainda assim, hoje, o Laos, nessa geração, ele é um país que acaba sendo visitado, pelo menos do meu ponto de vista, para quem está tendo uma viagem mais a longo prazo e tem a oportunidade de passar pelo país. E não vão para, de fato, explorar o país como você foi e como eu fiquei um tempo lá. Então, acho que, mesmo tendo esse gap de gerações, o Laos ainda ele fica meio que em segundo plano para muitas pessoas que viajam e traz ainda mais esse mistério, vamos dizer assim, de as pessoas não saberem que, de fato, o que está acontecendo lá dentro, sabe? Total, eu acho que ele ainda é visto como um local exótico, desconhecido, né? Por mais que, como você bem disse, né, tem o público que vai para lá, mas eu acho que o cidadão médio aí, ele não, né, nem faz ideia de que existe, né, de que é um país que não tem saída para o mar, né, tem na época também,
E foi assim, Baiá, quando a gente decidiu, né, o que veio na minha cabeça foi China, Vietnã, Tailândia. E aí que eu fui descobrir o Laos. E, cara, eu sou muito fascinado com as histórias dos conflitos, né, sobretudo do século XX, né, Primeira e Segunda Guerra, Guerra Fria, Guerra do Vietnã, que é um resultado da Guerra Fria. E aí eu fui descobrir toda a loucura que foi a história do Laos na Guerra do Vietnã. O Laos foi o país mais bombardeado de todas as guerras até hoje, por conta de um tratado que foi assinado. O número per capita de bomba que caiu no país não tem nada igual. Exatamente. E o impacto, e um país muito pobre, cara, muito precário, e um povo muito dócil. Foi, cara, olha, foi espetacular, assim, né? Descobrir, né, cara, esse país, esse modo de vida, né, cara? E poder viver isso intensamente, né? Porque, a princípio, eu fui com a ideia de focar no Rio Mekong, mas, né, e num segundo plano ir atrás dessa história do pós-guerra, né, cara? Então foram 2 meses completamente diferentes lá dentro, né? Eu entrei pelo país pelo Rio Mekong, né? Então foram 2 dias navegando até chegar em Luang Prabang, que é uma cidade mais estruturada. E aí em Luang Prabang tem um certo turismo mais acalorado em relação às outras áreas do país. E hoje você já vê muitas pessoas ali com a intenção de fotografia, justamente pelas questões que o país tem ali de montanha e até pelo traje das pessoas, que muitas pessoas estão ali, são monges andando pela rua, né? Hoje eu vejo que em certos meios a fotografia, ela tá indo além da beleza de captar imagens, sabe? Eles estão entrando muito dentro ali e atrapalhando, principalmente a Ronda das Almas, que para quem nunca ouviu falar, é quando os monges saem às 5 da manhã, fazendo a peregrinação em busca de doações. Então, a questão de turismo massivo nesses grandes centros acabam atrapalhando. Mas quando a gente vai pro interior, aí é uma outra realidade. Aí a gente consegue ver ainda o Laos mais intocável. Então, assim, eu não consigo imaginar qual foi a sua chegada no país, de viver naquela época, em 1900, como que era tudo. Porque, com certeza, não tinha bem menos influência do turismo do que tem hoje em dia, sabe? E aí tem um contexto que até eu tava pensando, né, que é um país de guerra, e quando você chega com para fotografar alguém com algo na mão, assim, às vezes você tá de longe, mirando. Tinha alguma coisa da interpretação da pessoa confundir a sua câmera grande com uma arma ou com uma ameaça? Existia esse tipo de conflito? Assim, a gente não sentiu isso. Aliás, eu fiquei impressionado com a docilidade das pessoas, sabe? Eu já tive viajando em outros países e tal, e por exemplo, aqui na Bolívia, aqui do lado, as pessoas eram zero receptivas, né? Com você chegar, e mesmo pedir licença, né? Aqui no caso da Bolívia não, mas lá muitas vezes eu apontava para a câmera e apontava para a pessoa. E a pessoa só sorria, cara, sabe? Ela não virava a cara, não... E isso foi uma coisa que me espantou, assim, sabe? Todo lugar era de uma abertura, assim, cara, tremenda, sabe? Como você bem disse, né? Eu entrei pelo Laos cruzando o rio Mekong de Mae Sot para pertinho de Vientiane, né? Eu não lembro o nome da cidade do outro lado da margem do rio, mas era pertinho da capital do Laos. E depois que eu subi de barco também para chegar até Luang Prabang e fazer esse trecho, né? A gente pegou um barco de carga bem improvisado. Henrique, deixa eu tirar uma dúvida. Peraí, o ouvinte é leigo aqui, eu sou leigo. Esse caminho que você fez, ele corta todo o Laos ou ele é só um trecho? Só para entender se tu é o ouvinte. Ah, tá. Então, o Laos, né, ele é um país bem longitudinal, assim. Ele tem uma área maior, assim, na parte norte, depois uma área que vai beirando o Vietnã quase até o delta do rio Mekong, né? Essa minha primeira incursão foi na parte norte do Laos. Então, eu estava no centro da Tailândia, fui até o norte da Tailândia, uma cidade chamada Mae Sot, e de lá cruzei o rio, né? Literalmente, né, nós pegamos um barco, atravessamos o rio para o outro lado, aí fizemos né, a parte de Polícia Federal, alfândega lá, e aí pegamos uma van e fomos até Vientiane, que é tipo, sei lá, cara, eu não vou lembrar agora, mas para poucos quilômetros do rio Mekong, né?
Aí nós passamos uns dias lá, fomos visitar a embaixada da Alemanha, porque não tinha embaixada do Brasil. Cara, e foi muito engraçado, porque a gente chegou lá, um oficial da embaixada recebeu a gente, né, cara? A embaixada não tinha ninguém, né, cara? Parecia assim um local fantasma, ninguém fazendo fila pra nada. E aí, não era o embaixador, mas era um cara importante lá, todo engravatado, ele sentou com a gente. E a gente falou o que a gente queria fazer. Daí ele falou, cara, se fosse vocês eu nem subia, é perigoso pra caramba. E a gente, nossa, mas não parece, né? Porque ainda tinha os grupos, que eu até quero perguntar pro Baiá isso, como é que é hoje. Tinham alguns grupos ainda que eram como se fosse o que sobrou das guerrilhas que atuavam contra os comunistas no Laos. Eram guerrilhas patrocinadas, né, pelos americanos, que depois viraram grupos autônomos, né, que viviam na floresta. E esses caras, às vezes... Rebeldes, né? Isso, exatamente, os rebeldes das montanhas lá. E aí, cara, eu me lembro que, né, o cara falou, olha, se vocês pegarem o barco de carga, toma muito cuidado, porque às vezes os caras atiram nesses barcos, ainda mais quando tem turista. Mas eu acho que isso era uma visão muito, sabe, muito oficial, assim, do cara, que o cara leu algumas estatísticas e ele achou que isso acontecia a todo momento, sabe? E aí a gente ficou meio assustado, tal, né? E no momento, cara, a gente viajando, né, nós paramos num local que, de repente, apareceram 2 meninos de roupa camuflada com umas Kalashnikov na mão, né? A gente gelou. E aí eu lembro que o alemão já falou, cara, não vamos nem apontar a câmera para esses caras, não sei o quê. E a gente ficou com medo mesmo e não apontou, sabe? E aí ficamos lá dando um sorriso e tal. Eles deram um rolê lá, né, perto da galera que estava no barco, né? Que o pessoal saiu para pegar comida e tal. Então teve esse momento tenso, assim, mas foi só isso, sabe? Não teve mais nada, assim. Foi uma viagem que demorou, né, um dia inteiro. Na minha experiência não aconteceu isso, né? Pouco se falava. Eu acho que imaginava mais quem buscou um pouco do contexto histórico do país. E a minha percepção é que essa geração nova que está indo explorar o Laos, eles pouco sabem o que ocorreu no país de fato. Eles vão muito mais atrás das belezas naturais, que são muito bonitas no país, principalmente me agradou muito da região norte. Mas, assim, a história do Laos acaba passando em paralelo. Então, você conhece pessoas que cruzaram o país, que viajaram 10, 15 dias, e que, assim, sabe que existe um museu ali na capital do país, e lá acabam descobrindo a história do que representou a guerra dentro. Então, não sei se não é fomentado externamente, mas assim, é um tema que eu não vejo as pessoas falando, né? E eu acho que tem também, cara, outra questão que é assim, né? Com o passar das gerações, né, a história vai ficando para trás, né? Porque nem todo mundo se interessa por isso, né? Nem todo mundo é viajante que gosta de entender onde está indo. O cara está indo lá, é o que você falou, pela beleza natural, pela balada, pelo que quer que seja, né? E a pessoa não se preocupa muito em entender por que aquele país é daquele jeito, né? O que aconteceu ali, né, cara? E eu acho que no norte do Laos a gente não tem muita noção, né, do legado da guerra, né? Talvez, como você disse, vai ao museu lá em Vientiane, meio que é isso aí, né? Sim. E no sul do Laos a história é outra, né? Pelo menos era na época. Eu não sei como é que tá hoje isso aí. Henrique, voltando um pouquinho a fita no tempo, quando você falou que a faculdade lá vocês decidiram ir fazer o trabalho do Rio Mekong, né, que tem a sua importância pro Laos, e aí conseguiram patrocínio das câmeras, de equipamento, vestuário. Aí eu quero trazer um pouquinho, muito sucinto, a questão até da época da aviação, dos aeroportos, porque vocês carregaram muitos equipamentos. E você até comentou na pré-pauta dos rolos de filme, né, coisa do raio-x. Então eu queria contextualizar, trazer esse momento de carregar equipamento, numa época que as mochilas não eram como são hoje, imagino. E também, assim, pro colocar o ouvinte, né? Você ficou aonde? Tinha hotel? Você ficou numa acomodação patrocinada pela faculdade? Você já foi para casa de locais? Você já chegou tirando foto? Como é que era a questão até ética sua com a câmera nesse começo, né? Porque é uma coisa aprendendo nos Estados Unidos, na Califórnia. A outra coisa é estar em outro contexto cultural da relação da câmera. Então, trazer esse momento dos bastidores da parte como fotógrafo, né? Então, cara, a preparação, né? Nesse sentido, né, de que, cara, né, como é que a gente vai fazer, né, nessa questão, como é que você começa a fotografar, porque tem aquela, né, as pessoas tinham histórias que elas queriam contar, né, sobre a importância do Rio na questão econômica, no transporte, etc e tal, e também a fotografia de rua, né, que é isso que você falou, é você pegar a câmera,
escolher determinadas horas do dia para ir visitar um mercado, para ir visitar as crianças na beira do rio, né, curtindo o final de tarde, se banhando, ou os barcos cargueiros chegando. E assim, a gente, né, falou muito sobre Sebastião Salgado, sobre Robert Capa, sobre Robert Doisneau, sobre Cartier-Bresson, que eram os caras que a gente tinha como referência, né? Miguel Rio Branco também, outro fotógrafo brasileiro, né? Muito importante. Mas só que, quer dizer, não tinha essa coisa hoje, né? Que você vê, poxa, hoje o fotógrafo ele bota um celular ou uma GoPro na câmera dele e mostra como ele trabalha na rua, né? Então, assim, era mais de histórias que a gente tinha ouvido falar ou pequenas palestras que esses caras deram e também a experiência desse nosso professor que já tinha ido nessas 3 viagens e já tinha feito projetos por conta própria, né? Ele passou várias dicas e ele falou, olha, eu não quero ninguém viajando comigo. Vocês, a gente chegando lá, se você quiser viajar sozinho, viaje sozinho. Se quiser viajar num grupo de 2, 3, viaje num grupo de 2, 3. Mas ninguém vem no meu pé. Cada um se vira. Eu gosto de viajar sozinho. E como é que foi o combinado, né, cara? Até porque você já tinha assinado que a sua vida era por você mesmo. Exatamente. E qual que era o combinado? Nós ficamos lá pouco mais de 3 meses, deu 109 dias, 105 dias, uma coisa assim. E qual que era o combinado? A gente teria uma base que a Universidade de Payap, na Tailândia, que fica na cidade de Chiang Mai. Eu que fui o responsável por entrar em contato, né, pedir esse auxílio, né, e eles foram também muito cordiais, muito amáveis e tal. E como é que funcionava? Esse local que eles disponibilizaram para a gente na universidade era uma sala fechada, segura, para a gente guardar o nosso excesso de equipamento. Que a gente levou câmeras reserva, a gente levou mais lentes do que daria para carregar. E aí, por exemplo, muita gente saiu no primeiro mês super pesado para viajar e depois sacou que, puta, dei bola fora. Todo mundo foi na pegada mochileiro mesmo, né, cara? Mochilão nas costas, mochila de câmera e, cara, a gente carregava tipo esses coolerzinhos de breja, sabe? Pequenininhos, com os filmes lá dentro. Por causa do calor, e todo mundo fotografando cromo. O cromo é o diapositivo, o filme de slide, que ele é muito sensível à mudança de temperatura e tal. E todos esses filmes são sensíveis a raio-x. Tinha toda aquela lenda, né, de que, não, pode passar no raio-x. Não pode, cara. Sobretudo a gente que passou em várias máquinas de raio-x. E olha só, né, antes do 11 de setembro, cara, era outro mundo. O que a gente fez? A Fuji, na época, era a única fabricante de filmes que fazia os filmes naquele, né, você comprava a caixinha, né, aí tinha um containerzinho de plástico, né, que geralmente era um containerzinho preto com a tampa cinza, todos os filmes eram assim, menos o da Fuji. O da Fuji era transparente. Cara, aí a gente ia para os laboratórios em Los Angeles, em Santa Bárbara, e pedia para os caras que eles iam mandar para reciclar esses tubinhos, saca? A gente pediu isso e foi colecionando, porque tem fotógrafo que gosta de fotografar com Kodak, com Agafa, com Fuji, enfim. Qual que era o combinado? A gente ia colocar todos os rolos de filme nesses tubinhos transparentes. E aí nós comprávamos uns sacos Ziploc que cabia tipo assim, 4 tubinhos de filme, uma fileira de 4 por uma coluna de 4. Então cabiam 16 rolos ali. E aí, cara, isso a gente ia acomodando, né, dentro desses coolers para a hora que chegasse na inspeção do raio-x, o cara pudesse tirar, olhar facilmente que era filme mesmo. Cara, a gente causou um transtorno no aeroporto de Los Angeles, cara, porque os caras tiveram que fazer. Ó, pra você ter uma ideia, eu levei... Eles abriram todos os ziplocs no aeroporto? Eles não abriram os ziploc, eles abriram os coolers, eles pegavam o ziploc, né, assim, e olhava contra a luz. Cara, só que eram 17, 18 fotógrafos e olha, a gente estava levando uma média de 250 a 300 rolos de filme cada um. Então, assim, qual era o peso disso diariamente? Putz, cara, sei lá, isso carregado, né, num coolerzinho devia dar uns 8 quilos, mais ou menos. Eu tô chutando, cara, né? Então, assim, como é que a gente fazia, né? A gente não viajou com todos esses filmes o tempo todo, mas só quando a gente chegou até Chiang Mai. Aí em Chiang Mai, isso foi do caralho, eles disponibilizaram uma geladeira pra gente. Aí todo mundo lá, sabe, tipo república, assim, cada um ficou com um pedaço da geladeira, né, botava o seu nome lá no pacotinho e tal. E aí, por exemplo, né, no primeiro mês eu saí com 100 rolos de filme, fotografei tipo a metade. A gente não tinha muita noção. Mas que eu perguntar, como é que era essa questão, por exemplo, número de cliques? O professor falava, vocês têm direito a 50 fotos, ou como é que era? Não, cada um fazia do jeito que queria, cara. Henrique, quando você saía para fotografar, você já tinha uma composição na sua cabeça que você buscava,
ou você simplesmente ia e fazia a cena, fazia a arte ali com o que você encontrava? Porque hoje em dia, com as câmeras digitais, a gente já consegue visualizar a imagem que a gente tirou. E naquela época, talvez se você idealizasse antes e fosse em busca da fotografia que você estava buscando, você só ia ter a certeza se deu certo quando você voltasse e revelasse. Então, era um outro mecanismo, era outra forma de lidar com a fotografia. Então, como que era a sua expectativa em relação ao resultado imediato ali que você estava buscando? Como que você lidava com isso? Até então, é o que você disse, essa questão de você saber o que ia sair, ela não existia, cara. E isso também era um lance que ao longo da faculdade de fotografia, ou de qualquer curso, ou de qualquer caminhada como fotógrafo, você ia aprendendo a pré-visualizar as coisas. Em que sentido? O filme, ele enxerga muito menos do que a gente. Eu estou falando em matéria de luminosidade, de contraste. Por isso que eu comentei aquele lance, cada um levou os filmes que conhecia mais. Nessa situação aqui, ó, vou sair cedinho, que foi a minha primeira experiência lá, né? Nós chegamos em Chiang Mai, guardamos o nosso equipamento na Universidade de Payap e nós tínhamos feito uma reservinha também numa pousada chamada Sarah's Guest House, que era de uma moça da Austrália. Uma pousadinha super simples, mas uma delícia, né? Cara, pra você ter uma ideia, a diária custava $1,38 por dia. E na época isso já era barato pra caralho. Mas hoje você ainda acha por $3, assim, $5, né? Os caras inflacionaram. Pois é, ainda é muito barato, né, cara? Sobretudo comparado com o Brasil e outros lugares. Então, cara, eu lembro que a minha primeira experiência... Aliás, deixa eu voltar um pouquinho. Qual que era o combinado lá, na época? Nós teríamos Chiang Mai como base e o combinado era assim, nós determinamos outras 3 datas para se encontrar lá. Ou seja, nós chegamos, aí passamos uns 2, 3 dias para aclimatar, aí cada um seguiu o seu caminho, né? Teve gente que foi para a China, foi pro Vietnã direto, foi pro sul da Tailândia, enfim, cada um já tinha mais ou menos um itinerário, né, que tinha decidido. E o combinado era encontrar de novo lá em Chiang Mai depois de 30 dias, numa data X lá. Aí depois a gente se reuniu de novo, né, cara, trocou experiências. Pô, eu fui pra lá, isso foi legal, isso não foi. Ver se todo mundo tava bem. E de lá a gente ficou mais um mês, cada um por si, ou as duplas, ou os trios. E aí nos encontramos mais uma vez. E depois o terceiro encontro era para se juntar, pegar as coisas e voltar para Los Angeles. Dessa primeira chegada, né? Isso eu lembro muito, tava um calor animal, era tipo dia 2 de junho por aí, mas um calor muito intenso, cara. Tipo essas ondas de calor que aconteceram aí há pouco tempo por aqui, né? E a gente vindo de um lugar que estava, por mais que estivesse no início do verão, no oeste dos Estados Unidos, a Califórnia é muito seca, né? Então você não tem essa ideia de sensação térmica e tal. Aí nós chegamos, né, na Sarah's Guest House, tomamos um banho, comemos um negócio lá e tal, demos um relax, né, todo mundo meio atordoado ainda. E o professor, né, o Paul, chamou a gente para conversar. Nós sentamos, né, numa área comum, que era um varandão ali, eu lembro bem pra caramba. Aí que ele falou, tipo, né, não morram e don't fuck up. Ele falou, cara, não importa o que aconteça, né, tipo, não façam uma cagada fodida, né? Mas, João, qual era a idade sua na época? Porque só pra contextualizar, você era jovem, né? Você tinha o quê? 18 anos, 20 anos? 22, cara. Dá pra entender a fala do professor, realmente. 22. A chance de dar merda era bem grande, né? Vamos dizer assim, 17 adolescentes, caramba, jovens, cara. Iniciando a fase adulta, com muita vontade, solto do mundo. Mas só curiosidade aqui, mas, João, eu sei que você não fez nenhuma merda, mas dos seus amigos lá, ninguém teve consequências? Só de curiosidade aqui. Você sabe se alguém se complicou? Nossa, cara, teve uma fita que eu tava junto, que eu vou contar aqui, que essa foi assim... Foi sensacional. A gente lá, nesses encontros aí, foi na primeira volta a Chiang Mai, né? Todo mundo chegou, tava meio assustado, a gente saiu para cada um pro seu lado, depois de uns 2, 3 dias, e aí nós voltamos, aí todo mundo já se sentindo aclimatado ali e tal. A gente saiu para um bazar noturno, né, cara, para comer um negócio, ver as coisas, ver gente. Aí um maluco para e oferece ópio, né? Aí eu falei, putz, né, galera, sei lá. Teve uma galera que comprou o ópio, né, beleza. E aí voltamos lá pra pousadinha e tal, e no dia seguinte a galera, nossa, vamos no cinema tal, beleza. A gente foi ver um filme lá, nem lembro qual. E aí
3 pessoas do grupo, né, que era um grupo acho que de 6, resolveram fumar um pouquinho de ópio antes de ir. Na pura ignorância, que assim, quem resolve usar ópio, o ópio é um puta de um depressor. Meu, você fuma e deita, né, nas casas de ópio, fica em posição fetal. Fomos pro cinema, velho. Aí, dentro do cinema, cara, isso é outro surrealismo da Tailândia. Antes de todo o filme, né, antes dos trailers, passa um clipe do rei. O rei da Tailândia tem um videoclipe do rei, sabe, ajudando as pessoas pobres. O rei lá adorava fotografia. Até porque em todo estabelecimento tá a fotinho dele lá também, né? Exatamente, Maia, exatamente. Então, estamos lá vendo o clipe do rei. Eu lembro do Paul falando, não, ó, o rei tá do nosso lado, ele também é fotógrafo, não sei o quê, né? Qualquer coisa fala que você é amigo do rei, não sei o quê. Beleza. A gente lá, velho, assistindo isso, viajando nosso clipe do rei, cara, uma mina começa a vomitar, velho, dentro do cinema, tipo exorcista, tá ligado? Ela só não vomitou na nuca do cara que tava na frente, que ela tava no corredor, senão ela teria vomitado no cara da frente, cara. Mano, e tudo escuro, as pessoas não vendo o cara. Eu peguei a mina pelo braço e falei, galera, vamos embora agora desse pico aqui. Aí saímos correndo de lá, levamos ela pra pousada. Ela tomou água, tomou um chá, melhorou, não precisou de ir pro hospital nem nada. Mas teve esse incidente aí. Essa comunicação entre o grupo para acertar as datas de volta, o retorno e saber que todo mundo estaria retornando, claramente não tinha grupo de WhatsApp na época, né? Então era sempre uma comunicação via e-mail, ou vocês, dia 15 nós vamos voltar para Chiang Mai para fazer a segunda etapa e só esperava que todo mundo estivesse lá dia 15. Como que era? Ô, Banha, o que a geração velha fala, palavra é palavra. Você vai estar lá, você tem que estar lá, te vira, né? Porque... Banha, é exatamente isso que você falou, cara. Era o combinado, falou, dia tal, né, todo mundo encontra aqui com a... Assim, com a tolerância de um dia de atraso. Deu uma merda aí, né? Que podia, sim, um atraso. Né, desbarrancou, não sei o quê. Perfeito. Exato. E assim, se der algum imprevisto muito fora do padrão, dependendo de onde você estivesse, você conseguiria acesso a uma... não era nem lan house que era chamado na época, um local que você ia pra, né, mexer nos computadores lá e pagava por hora pra você ver e-mail, né, cara, e tal, né, falar com os pais, aquela coisa toda. Mas era isso mesmo, cara, não tinha e-mail, quer dizer, não tinha WhatsApp, não tinha nada, essa é a data e estamos te esperando aqui. Se der alguma merda, você pega e avisa, né, fala, não vou conseguir chegar por isso, por aquilo, né. Então, logo que a gente chegava, a galera já começava a ver e-mail, né, e tal. Gente, fiquem de olho aí, né? E o Paul também era o cara que recebia os e-mails de todo mundo, né? Caso alguém não chegasse. Porque hoje em dia, mesmo sendo um país pobre, um país pequeno, a conexão lá, assim como todo no Sudeste Asiático, ela é muito tranquila, né? Você entra no país, você compra um chip local, você tem acesso... Até nas montanhas, no meio do rio, você tá sempre conectado, hein? Você tá conectado. Então, esse problema, assim, não é um problema hoje em dia, né? E até... Entendi. Muitas coisas mudaram lá, tenho certeza. Por exemplo... Com certeza. Hoje já tem trem-bala no Laos, você acredita nisso? Caraca, velho. Eu imagino que tenha sido coisa da China, deve ter construído isso por lá, né, cara? Sim, ele corta de norte a sul, né? Então, uma mesma viagem que, por exemplo, por terra... eu demorei 9 horas, o mesmo percurso via trem, eu demorei 1 hora. Então, imagina que para você, na sua época, para acessar os diferentes lugares, essa logística de hoje facilitaria muito o seu trabalho para chegar nessas vilas mais remotas, acessar essas pessoas para completar o seu projeto, né? Então, imagino... Na verdade, eu não consigo imaginar a dificuldade que era para você concluir o seu projeto lá dentro, né? Cara, era muito rústico o negócio, cara. Era muito... Enfim, quando a gente for falar do sul do Laos, eu vou falar em detalhes como é que foi, que lá foi o mais precário que eu peguei, assim, sabe? Deixa eu fazer, então, já o gancho, Henrique, com o sul, até na parte da fotografia. Vou só recapitular pro ouvinte. Então, você teve lá os equipamentos, teve a base lá com os equipamentos pesados, né, pra carregar. Criando um cenário. Henrique pôs a mochila nas costas com a câmera. Eu quero entender agora esse primeiro passo. Você pegou a mochila, você escolheu ir pro sul, pro norte, ancorado em quê? Pelo que o pessoal falava. De onde você obtinha informações? Era o Lonely Planet? Porque como é que você
você se guiava nesse primeiro momento com a fotografia? Era tete a tete no boca? As pessoas falavam, Henrique, vai pro sul que é melhor, que é menos intocável? Ou porque o cenário de bombas lá é mais danoso? Como é que era, você se norteava nessa época? E só completando, antes de chegar lá, teve um tempo de estudo sobre o país, sobre o que você imaginava ver? Pra caramba. Eu li uns 4, 5 livros sobre o assunto, né? Sobretudo a guerra, né? E o legado da guerra, né, toda a controvérsia envolvida. Nós entramos em contato com a Embaixada do Laos, na época, nos Estados Unidos, né, cara, pegamos alguma informação lá. Nós também entramos em contato com o Lonely Planet, com a pessoa que escreveu, eu não lembro o nome do autor aqui do livro do Laos, mas a gente conseguiu falar com ele por e-mail, né, trocar e-mails. E eu fui, cara, a princípio, né, com a ideia do primeiro objetivo, que era o Rio Mekong. Então, eu falei, cara, eu quero contar essa história, né, do legado da guerra, mas primeiro eu vou, até por uma questão de proximidade, sabe? Era muito mais perto eu sair de Chiang Mai e ir para Vientiane do que ir para o sul do Laos. Eu falei, cara, eu vou para lá. Eu tinha uma noção razoável que o norte era tinha mais infra, né? Tinha, como você disse, já tinha esse lance turístico de Luang Prabang, né? E região ali, né? Cachoeiras e as belezas naturais, as montanhas, Acho tudo, que é Chiang Falls, que é bem famosa, né? O complexo de quedas. Isso mesmo. Uhum. Bem lembrado, isso mesmo. E depois dali, cara, né? Depois dessa primeira incursão de 1 mês no norte do Laos, que eu voltei e falei, não, agora eu vou fazer o sul, que eu tanto queria, que era a história, para mim, que era a mais fascinante. Só pra gente voltar, que vocês perguntaram e eu acabei não respondendo, né? Como é que foi a primeira experiência fotográfica lá? Foi em Chiang Mai, foi saindo da pousada da Sara, sem rumo, com a câmera pendurada aqui, 3 rolinhos de filme no bolso. Eu saí 5:30 da manhã, 6 horas, que isso era uma coisa que o Paul falava muito. Ele falou, gente, vamos sempre lembrar da boa luz, que é início da manhã e fim de tarde. Ou se você tiver um dia nublado, ou uma história muito particular, pega o dia para descansar. Aquele horário ali, 10 da manhã, às 3 da tarde, vai estar um puta de um calor, almoça, vai dormir e deixa para sair nesses horários. Aí eu saí cedinho, cara, clicando a esmo, assim, pegava a câmera, né, via uma cena, sei lá, de um vendedor de alguma coisa que tinha talvez um rosto interessante, com uma parede colorida atrás, comecei a clicar, a sentir, né, como é que as pessoas se reagiam a isso e elas não estavam nem aí. Velho, de repente eu me deparo com um mercado animal, assim, ali em Chiang Mai, o mercado não era de rua, não, era tipo um mercadão fechado, mas aquela confusão da época, né? Os caras venderam peixe no chão, com folha de bananeira embaixo e galo amarrado, pitaia. Exato. Uhum. E Henrique, tudo isso era novo pra você. Você já tinha viajado antes, mas isso era novo. Esse aspecto das folhas, tudo novo. Nada, você não... A primeira viagem, assim, aventura que eu fiz da minha vida foi essa, cara. Então já tinha ido pro Pantanal Mato Grossense aqui, dado uns rolês, mas nada parecido com isso. Eu sabia dessa pegada, né, cara, pelo Brasil ser assim também, as peixarias de cidade pequena, mas, né, você num outro país, né, pelo fato de lá ser muito quente, a gente tá numa época muito quente, a pessoa opera assim, o Baiá deve lembrar, né? Um fator que deve ter influenciado muito, que nessa região tenha os campos de arroz, né, de produção, e tem muitas queimadas que faz parte do processo de colheita, do modo que eles operam lá. Então, exatamente. Isso chega até Bangkok, né, que fica mais no centro do país, e isso se estende para o Laos também, né, a nuvem de fumaça. Então, não só em questão à saúde, que muitas pessoas acabam indo para o hospital por conta de problema respiratório, mas eu acredito que teve um impacto gigante na sua questão de fotografar, porque as queimadas são tão intensas e elas vão mudar o cenário, principalmente em relação à luz ali, que você está falando, que é algo muito importante. Sim. Então, você ficou lá 3 meses... Talvez quando você chegou, talvez você nem sabia do volume de queimadas que poderiam acontecer e impactar esse projeto, né? Então tem coisas que não estão na alçada, mesmo que a gente estude muito, né? Exatamente, exato. E são coisas que a gente não sabia antecipar. E hoje, né, cara, você resolve ir pro Laos, por mais que, nunca ouvi falar do Laos, você vai dar um Google, vai assistir os vídeos no YouTube, vai achar uma galera mochileira que já teve lá, né? Você vai ter uma informação preliminar muito boa. E na época, é o que você falou, cara, a gente não tinha nada disso. Então, esse primeiro contato foi muito legal lá
na Tailândia. Eu fiz isso durante 2 dias, aí eu já peguei um ônibus com um amigo cinegrafista, que era esse alemão, o Jorgen, e a gente seguiu para Mae Sot, para depois de lá, né, cruzar e entrar no Laos. E aí nós passamos também uns 2, 3 dias em Vientiane, porque, cara, a gente foi descobrir. O Lonely Planet falava, né, desses barcos de carga e tudo, né, a gente foi. Isso você não compra ingresso, né, você vai lá no dia, né, e compra na hora, dá a grana pro cara, e se não couber nesse barco, vai no próximo. Hoje a gente chama isso de slow boat, né, porque esses barcos de carga são bem lentos, né? Isso, tem os speedboats, né, que são com os motores de Corolla, não é isso? Exato. E assim, o fato de eu ficar 2 dias navegando pra entrar lá foi por conta que eu fui nesse barco. Só que hoje você compra o ticket pra entrar, né, no barco. Então, assim, entendi. Já mudou o contexto, porque já vira algo mais pra levar passageiro, apesar que a embarcação é a mesma da época que você foi. Mas a proposta dele é a outra hoje. Então, os 2 dias navegando é pela velocidade do barco, porque ele vai quase assim, desligado, parando, né? Indo no fluxo do rio. Porque senão você chegaria, não é pela distância, você chegaria muito mais rápido. Muito mais rápido. Mas é uma experiência que promove você, além de navegar pelo Rio Mekong, ver as comunidades ribeirinhas e as pessoas que moram ali. É um contexto que, se não for desse meio, né, por esse meio, você não acessa. Então, imagina a riqueza através da fotografia que você consegue. E sabe, Baia, isso que você falou foi muito importante. Nós convivemos com as mesmas pessoas, ou pelo menos a maioria delas, durante 2 dias. E só tinha nós 2 de gringo dentro do barco, entendeu? De estrangeiro. O resto era galera local, zona mesmo, carregando porco, galinha, criança. O motor do barco quebrou, que era um puta motorzão de caminhão. E os caras dando umas puta marteladas no motor. Eu falei, velho, nós vamos ficar aqui pro resto da vida, cara. E o motor, ele é exposto, né? Tipo assim, você coloca a mochila do lado do motor ali. Exato, e vai com barulho, puta cheirão de diesel, barulho foda, 2 dias assim, ó, martelando a sua cabeça, então é bem... Exato. Essa rusticidade continua, porque como eu falei, é o mesmo barco. Talvez a gente pegou a mesma embarcação, vai saber. Mas só a proposta dela que mudou hoje, né? Então, continua ainda. Do Baiá, vocês trouxeram, por exemplo, o motor, né? Que era exposto, tinha essa rusticidade. Como é que era o dilema seu no quesito de quantas fotos você... Qual era o momento que você decidia tirar uma foto? O que eu quero dizer é o seguinte, você tinha um limite de clique, certo? E você já estava todo momento sendo estimulado por várias coisas novas do mercado, falativo, olfativo. Como é que era o Henrique direcionava o olhar para saber isso aqui eu vou querer captar ou não? Porque é a todo momento instigante, qualquer coisa é diferente e você quer registrar. Sim. No começo, Kainan, eu cliquei muito mais, até por estar extasiado, né, de estar ali. E, cara, você sabe, uma coisa que eu me lembro, que foram os dias mais incríveis para mim em matéria de fotografia, cara, que eu passei 3 meses só pensando nisso, cara. Não tinha aula, não tinha prova, não tinha conta para pagar, não tinha, quebrou o carro, né? Não sei o que, não tinha nada disso, cara. Era uma vida super simples, você tinha que se preocupar em comer, dormir e fotografar. Era do caralho. E viajar. Então... Não tinha o peso de um trabalho, assim, né? Não, exatamente, né? E esse lance, cara, nunca faltou filme. Primeiro que a gente fotografava menos, ou seja, você ficava muito mais tempo com a câmera no rosto, né? Esperando o momento ali, né? E a fotografia, né, cara, ela é sempre uma construção. Você pega um rolo de 36 poses, né? Que era o nosso limite ali, né? Naquele momento. E eu carregava 2 câmeras, justamente para ter 2 lentes diferentes e para o filme não acabar. Tá sempre uma filme numa das câmeras. Né? Você, por exemplo, tava ali fotografando uma senhora numa feira livre depenando um frango, por exemplo. A luz tá linda, né? Aquela cena, né, pena, sangue, mão. Cara, aí você fotografava 2 rolos ali às vezes, sabe? Pra dali você tirar 7, 8 imagens joias, sabe? Não tem aquele momento assim, nossa, eu só vou apertar o botão de disparo na hora que eu ter certeza. Não. A hora que a cena é boa, cara, você age meio que instintivamente ali, né? Focando, fotografando. E isso é uma coisa interessante, cara. Quando a câmera digital chegou pra mim, anos depois, eu achei esquisitíssimo, cara, você fotografar e ver. Eu achava que aquilo desconcentrava demais, porque você já ficava na vontade de ver o que você fotografou, sabe? E isso não era só eu, não. Meus amigos também, colegas, falaram, cara, que coisa bizarra, velho. Você fotografa e você já vê o que você fotografou. E olha que engraçado, por ser geração diferente, pra mim o problema era o
oposto, você fotografar e não conseguir visualizar o seu trabalho sendo realizado, porque eu participei da fase de câmera de pose, mas assim, meu contato era no meu aniversário de 5 anos. Quando eu comecei a fotografar, eu já comecei no digital, de forma amadora, né? Sim. Então, eu fico imaginando como que ele viajou, vendo que nem o Caída falou assim, você está sendo estimulado a fotografar 24 horas por dia pelo contexto que você tá, e você imagina o resultado, mas você não tá com ele ali para saber se você atingiu o seu objetivo do seu trabalho. Então, assim... Sim. Mas, Baia, por isso que o Henrique é uma pessoa menos ansiosa. É a geração que teve paciência. Exatamente. Talvez. Faz sentido. Pode crer. Faz, cara. Hoje as coisas são muito instantâneas. A gente acaba se tornando impaciente por isso. Sobretudo na época do cromo, do slide, a gente tinha que testar o filme já como laboratório que você ia usar, porque o cromo ele não permitia erro. Você errar, um stop, 2 stops numa exposição, hoje você fotografa em RAW, né, cara? Põe lá no Lightroom, ou põe no Bridge, corrige a exposição. Cara, no cromo não tem isso. Então quando a cena era muito boa, você ainda fazia um bracket, você ainda fazia uma sub e uma sobreexposta para garantir, sabe? Porque essa questão de você visualizar imediatamente era inexistente, cara. Talvez os fotógrafos de hoje em dia fiquem chateados com o que eu tô pensando. Parece que existe um valor muito maior antigamente na captura da imagem e na composição dessa cena pela dificuldade que existe e pelo risco de você perder a imagem, né? Então, assim... Sim. Eu tô criando dimensões na minha cabeça agora em relação ao que você tá falando. E realmente, você sai para um projeto desse e volta com uma bagagem, assim, fotográfica que naquela época eu acho que se tinha era muito pouco, né, vindo de outras pessoas. Eu vou trazer esse programa aqui é do Laos, né, a história do Henrique, mas vou trazer um achismo, mas até eu tava falando com o Baião, Henrique, na pré-pauta, que eu parto da premissa que a sua geração, que pegou a época analógica e pro digital, conectado com viagem, mas eu imagino que vocês contemplavam mais os momentos até para fazer o clique. Hoje em dia você permite mais o erro, né, do digital. Você tira, apaga, tira, então talvez você estava mais presente na hora de fazer aquele registro. Tudo bem que às vezes era instantâneo, não sei, no momento ali do flor da emoção da mulher, dependendo do frango, mas eu imagino que a geração sua contemplava mais a atmosfera para poder fazer o registro, ou não? É achismo meu. Cada pessoa tem um jeito de trabalhar. Eu acho que o momento do clique, até hoje ainda, ele continua bastante instintivo, sabe? Ele é um acumulado de tudo que você conhece sobre fotografia, por exemplo, no caso da composição. Quando a gente está aprendendo fotografia, você aprende, né, cara, sobre design, sobre a regra dos terços, sobre Fibonacci, né, sobre várias teorias de composição, sobre pintura. Isso tudo é um cumulativo de você ver, estudar, entender, absorver e praticar. Vê, estuda, entende, pratica, aí você vai olhar o trabalho de um cara que você gosta e tal, mas na hora que você está clicando, você não consegue racionalizar isso, sabe? Isso tudo está no seu subconsciente. Faz Tanto sentido. é que isso era uma coisa muito bonita, cara. E eu passei, 3 meses fotografando, tinha coisas que eu nem lembrava que eu tinha fotografado. Que foi uma puta surpresa você pegar aquele rolo de cromo, né? Pegar a lupa, botar ele na mesa de luz e falar, caralho, velho, olha isso aqui, sabe? Nesse contexto do projeto, tinham imagens posadas também, que você compunha ali, você pedia, se comunicava com as pessoas pedindo para elas se alocar em determinado lugar, ou não? Ou a sua abordagem era sempre nesse modo mais instintivo e natural do que estava acontecendo no ambiente? Aconteceu dos dois. Tem horas que você tá ali como se você fosse o invisível, as pessoas já se acostumaram com a sua presença e o que está acontecendo, você tá tão ligado no que está acontecendo que é como se fosse uma dança, sabe? Você está ali, né, se posicionando em locais que você não está atrapalhando, fazendo seus cliques e o que está acontecendo, você está conectado com aquilo, tá do caramba. E tem horas que eu até brinco muito, tem o Cartier-Bresson falava do momento decisivo, que é toda uma digressão que ele faz sobre a hora de fotografar, né, de apertar o botão. Que é uma coisa da filosofia dele. E a gente brinca que existe um momento decisivo e o decidido, que é justamente você falar assim, você pedir pro cara apontar, dá pra você ficar atrás dessa parede linda aqui, ou desse contraluz, entendeu? Isso acontece. E eu acho que isso não é demérito. Eu acho que isso tem os fotógrafos que buscam a imagem pelo que está acontecendo
E esses mesmos caras, tem horas que eles vão falar, putz, se o cara tivesse aqui, isso ia ficar esteticamente mais bonito, sabe? Ou realçar algo que você deseja comunicar na imagem, né? Exato. Que é uma mistura de você olhar para dentro e olhar para fora. É você trazer as suas referências, o que você acha que funciona com o que está acontecendo, né? A gente nem sempre olha para fora na hora. Na hora que você vai olhar para dentro é fazer isso, né? Putz, olha, se eu fizesse uma foto dela, ou tipo assim, a pessoa tá entregando um dinheiro para outra, chegou a ponto, às vezes, de eu segurar a mão da pessoa, tipo assim, segura essa pose aí, plaque, e fazer a foto, sabe? Agora, se isso é demérito, eu não sei te responder, cara. Não foi nem por esse viés, mas é justamente porque assim, a gente está falando de 1900, de uma época onde a comunicação era mais restrita também por parte deles, né, de se comunicar numa única língua, acredito que era muito mais por sinais. Sim. E aí o desafio de você querer compor uma imagem e ter que ter essa relação com eles, né, ter que ter essa relação com o local. Então, é nesse âmbito que eu pensei da dificuldade que era você compor a imagem que você queria, né? Teve situações que não teve jeito. Tipo, você tá querendo uma coisa, você tá tentando colocar uma certa situação e não dá. Em outras, por exemplo, lá em Luang Prabang, nós ficamos hospedados num mosteiro por alguns dias. Então a gente saía com os caras para fotografar o momento da doação da comida na manhã. A gente participou de algumas aulas dos noviços, falando um pouco de inglês, né, fazendo meio que uma participação na aula. E nesse momento que depois, né, os caras iam, por exemplo, iam para meditação, iam para os cantos. Teve alguns momentos que a gente pedia pro cara, senta aqui porque tem essa janela linda atrás e tá entrando essa luz. E o cara sentava e tá tudo bem, sabe? Você tá compondo, né? Você não tá criando nenhuma mentira ali, você só tá buscando uma estética mais contundente, mais bonita, né? Não deixa de ser verdade, né? Que nem Exato. O retrato é muito isso também. Não que você vai botar o cara para pousar, mas você, às vezes, por exemplo, o cara tá sentado, você fez uns cliques dele, aí você só fazia assim, tipo, dá pra você ficar em pé, sabe? É algum tipo de direção, né? Acho que o que permeia a pergunta do Bayá, que está no cenário dos viajantes que a gente sempre aborda, é como você cria essa relação do momento de você pedir a modificação do cara naquela foto, né? Não é assim, ter uma relação, você criou, teve uma abordagem devagar para poder chegar, olha... Hoje a gente está falando com um fotógrafo profissional que tem as noções de como abordar as pessoas, mas no mundo do viajante a gente vê muitas pessoas com total falta de respeito em relação à população local. Então há uma certa invasão e há uma comunicação dessa imagem que às vezes não reflete o que é o país ou o que é o local que está sendo passado. Então, assim, eu viajei de forma colaborativa, ficando muito com os locais também. Então, assim, só que minha intenção não era fotografia. Só que você quer fotografar o tempo todo porque é instigante ali. Então, a minha abordagem era sempre assim, tentar uma relação de amizade primeiro e depois registrar aquele momento, mas eu não tinha intenção nenhuma com essa imagem, né? Não tinha um objetivo com essa imagem, era só uma memória, vamos dizer assim. Mas Perfeito. Eu compactuo com o que você falou, que as pessoas do Laos, quando você olha para elas já abrem o sorriso. Então, eu acho que isso, se tratando de Laos, independente do contexto de guerra ou não que eles passaram, das gerações que existem no Laos, essa receptividade deixa, acho que, o trabalho mais leve para você, sabe? Talvez eu possa estar enganado. Bastante. Se você já fotografou em outros ambientes, assim, sabe? Não, cara, mas mesmo nas áreas que sofreram muito com a guerra, cara, a receptividade, a curiosidade deles na época com relação ao estrangeiro, né, a pessoa que não é dali, era muito legal. Tudo fluiu de uma maneira muito tranquila, sabe? Nunca houve... Eu não me senti, sabe, ameaçado ou, né, com um olhar esquisito, assim, em momento algum, sabe? Foi sempre... muito tranquilo, não houve nenhum problema assim nesse sentido. Teve até aquela história que você contou numa palestra sua, né, Henrique? Que, confirma se eu tiver, minha memória falhou, mas que você estava na casa de algum vilarejo, as pessoas pegaram no seu equipamento, mais de curiosidade. O espaço individual não existe, né? É o coletivo, né? Não sei se as crianças pegam. Exato. E, né, isso eu acho que vem muito da filosofia comunista lá do negócio, no sentido de que as pessoas não, na época pelo menos, isso foi numa tribo também, né? Eu nem sei se tem
a ver com a ideologia comunista ou tribal mesmo, mas das pessoas não terem pertences, não terem, isso aqui é meu, isso aqui é meio que de todos. Isso aconteceu, na verdade, Kainan, no sul do Laos, cara. Foi quando a gente chegou numa vila chamada Ban Ken Kup, que era quase na divisa com o Vietnã, que lá, né, teve a nossa primeira... Eu estava viajando com um amigo espanhol, nós tivemos a nossa mesma experiência, a primeira experiência com o legado da guerra, né? Foi quando a gente viu coisas assim de arrepiar o cabelo, né, cara? Só uma dúvida, então, nessa parte do sul. Da acomodação, você é pra entender, porque no outro você ficou na australiana, certo? Uma coisa ocidentalizada, mais estruturada. Isso. Chiang Mai é uma cidade, né, tipo São José dos Campos, assim, vai. E quando você foi pra essa região das bombas, antes de você chegar na parte do histórico, quando você aprendeu, mas a acomodação desse local, você chegava e perguntava onde eu dormia ou tinha um guia de onde ficar de locais? Porque isso faz muito parte da narrativa que você vai criar, né? Do lugar que você vai ficar, do espaço. Sim. Então, como você chegava nesses espaços? Então, cara, você chegou aí pra Savannah Cat, Baiá? Não. Ou não? Tá. Savannah Cat era a primeira cidade do Laos, do outro lado do rio, né? Do rio Mekong. Você saindo de Chiang Mai, indo na direção leste, na direção do Vietnã. Então, ou seja, no segundo mês nós voltamos para Chiang Mai e tal. Aí 2, 3 dias depois eu chamei esse camarada, o Pedro, castelhano, e nós pegamos um ônibus e fomos até Savannah Cat. Faz parte do Triângulo de Ouro ali? Daquelas fronteiras? Entre Mianmar, Putz, Baiá. Laos... Peraí, o Bai explica pro ignorante aqui o que é Triângulo de Ouro. O ouvinte, vocês estão falando aí, contextualiza. Que aí é na produção de ópio, você diz, Isso, né? porque... O Golden Triangle, não é isso? No norte da Tailândia tem uma região que faz fronteira com esses outros países. Eu entrei por ali, né, no Laos, então eu saí de Chiang Mai, subi pro norte e entrei pro Laos. E essa região, ela é conhecida como Triângulo de Ouro pela produção de ópio e também na época de outras pedras que geravam riquezas. Então, eu não me lembro o nome da cidade que você comentou, talvez eu tenha passado se ela ficou nessa região, entendeu? Não, isso é bem pro sul, é na perninha do Laos ali, sabe? Uhum. Então, assim, me lembrei da onde fica o Triângulo Dourado, sim, que é no noroeste, assim, do país, né? Isso é mais pro sul, não é lá embaixo, vai do centro-sul. Uhum. É na parte bem estreitinha, assim, do Laos, sabe? Savannah Cat é uma cidade bem mais, como é que eu posso dizer, precária do que as cidades do norte do Laos, mas ainda tem locais para ficar e tal, tem restaurantes para comer, tudo bem local, mas ainda tem. Aí nós pegamos também lá uma pousadinha super simples, bem mais simples do que as que nós ficamos em Vientiane ou em Luang Prabang e tal. E dali, cara, a gente pegou um ônibus para ir em direção a Ban Ken Kup. Só que, cara, eu lembro assim, pra você ter uma ideia, a gente ia viajar 80 quilômetros e demorava tipo 10 horas, porque era um ônibus soviético velho pra caramba, que parava a cada 10 quilômetros pra pegar a galera, pra entrar gente, sabe? Então, cara, aí você começa a ver, assim, um nível de subdesenvolvimento e precariedade que é chocante, sabe? Eu lembro que, né, a gente teve uma parada logo no início, que subiu uns meninos vendendo rato no palito, um churrasco de rato, assim, o rato inteiro empalado num palitinho, eu não esqueço. E uma senhora do meu lado pediu um e começou a comer do meu lado, cara. Isso eu não fotografei. Você não comeu, Henrique, o espetinho de rato? Não acredito. Bom, trazendo aqui para duas pessoas que viajaram à África, a gente tá meio acostumado. Já viram isso também, né? Pois não, mas é chocante mesmo. É chocante. Eu lembro assim, sabe, né, o rato inteiro, né, cara, balado e o palito saindo pela boca do rato e o dentinho branco, ele todo preto, chamuscado. Eu olhei aquilo, né, fiquei de boas ali. Aí a senhorinha começou a comer isso aí e tal, eu lembro que ela jogou o resto pela janela, assim. Eu falei, caralho, velho, que foda, que pobreza. Também gafanhoto no palito, uma série de outras coisas, né, cara? Eu fiz esse comentário só pra contextualizar o ouvinte. Em alguns países africanos, o rato não é nem pela questão do subdesenvolvimento, mas às vezes porque o pessoal considera saboroso em alguns países. É iguaria mesmo. É uma iguaria, vamos fazer um recorte aqui de contexto diferente. Ali talvez legal, pela pobreza. Legal. Tá, sim, eu acredito que sim, cara. E aí, nós chegamos num entreposto que era muito pobre, muito precário, e de lá para onde a gente queria ir, e a gente teve que perguntar isso várias vezes, se ia de carona com os caminhões soviéticos que estavam atravessando para o Vietnã.
para parar nessa vila de Bankenkup. Então, velho, nós chegamos num local e nesse lugar não tem energia elétrica, não tem nada, assim, a galera vendendo, sem brincadeira, 40 graus, tinha lá os freezers da Bierlau, você deve lembrar da Bierlau, Baia. Só que o freezer não tem... Baratíssima. Exatamente. E na época eu achei bem gostosa. Boa. Hoje que a gente tem, né? É boa, né? é boa. Uma cerveja gostosa, amarguinha e tal, bem leve, né? Por causa do calor. E, cara, as cervejas guardadas ali dentro só porque era onde eu guardava, porque não tinha energia elétrica. Então, assim, a cerveja quente, velho, assim, de um jeito, sabe? Porque você abria e começava a espumar aquilo, né? E eu lembro do Pedro falando, Henrique, vamos tomar uma cerveja gelada? Na hora que o cara abriu, a gente pôs a mão na garrafa e a gente, cara, obrigado. A gente, tipo assim, né? A gente ficou meio assim. Nós esperamos, cara, umas 8 horas, assim, das 5 da manhã até mais ou menos 1, 2 da tarde, esse caminhão soviético passar. E era tipo um caminhão basculante, cheio de arroz dentro, e em cima um monte de gente pegando carona. E um caminhão alto, assim, né, cara? Então a gente esperou, aí o caminhão parava e a gente... Bankenkup, aí o cara olhava e não entendia, que a gente não sabia falar direito, né? Aí mostrava, né, no mapa, eu não lembro se alguém escreveu pra gente em Lau isso, alguma coisa assim, eu lembro que a gente apontou, o cara falou isso, nós estamos indo pra lá. Velho, aí foi uma viagem sinistra, assim, porque era estrada meio picada, não era estrada, era um caminho de, né, terra muito precário, velho, e o caminhão cheio, velho, balançava e fazia assim, ó. Eu olhei pro Pedro e falei, cara, se essa porra tombar, a gente vai morrer, velho. Aí o que a gente fez? Você lembrou do seu professor, não morram. Exato. Falei, caralho, velho, nós vamos morrer. E aí começou a escurecer e o caminhão indo. Eu falei, cara, será que a gente já chegou no Vietnã? O que tá acontecendo, né, cara? E andando e tudo escuro. E tinha umas escadinhas atrás, né? Até pra você subir e tal. Eu e o Pedro, a gente botou as coisas dentro do caminhão e a gente foi em pé na escadinha. Que se ele tombasse, Nossa. a gente pulava pra trás, tá ligado? Caramba. Esse foi o nosso plano. Nessas dificuldades de deslocamento, aconteceu de perder alguma parte de equipamento, perder rolo de filme, perder alguma coisa do trabalho que você vinha coletando? Porque hoje é muito mais fácil você subir num trem limpinho e atravessar e chegar onde você quer. Sim. E aí ter toda essa, assim, na época, dificuldade de acessar os lugares e ainda proteger o seu conteúdo, que era o seu trabalho... Por exemplo, assim, não só de perda, mas também talvez de roubo. Você não conhece a região que está entrando e tal. Então, como que você cuidava desses tipos de transporte e na hora de dormir, por exemplo, assim, você dormia abraçado do seu conteúdo? Porque, vamos dizer assim, você tá lá para isso. E você não tem uma nuvem para subir, né? Não existia isso. Não. Então era tudo no seu exatamente. bolso. Você cuidava que nem um filho, eu imagino. Né? Exato, exatamente. E tinha um lance assim, você tava numa rodoviária, ia ter que passar a noite lá, puxava uma corrente, acorrentava tudo e me acorrentava em mim. Pro cara levar, ele tinha que estourar a corrente ou cortar a mochila. Então eu tinha um cadeadinho de bicicleta aqui, né, cara? Então tá, eu tinha meu mochilão, mochila de câmera e o coolerzinho de filme, né? Passava uma corrente em tudo isso, passava na cintura umas 2 vezes, metia o cadeado. Beleza. Mas então não chegou a perder conteúdo, né? Não. Pedro perdeu um flash, cara. Um flash TTL, com equipamento externo de câmera. A gente estava na beira do rio Mekong, ali em Savannakhet. Ele subiu num barco e ele tava... Tem um esquema que você conecta o flash na câmera, né? Na época não tinha o sem fio, para você poder mudar o eixo da luz. Tinha um cabo telefônico, né, que ligava na sapata da câmera e no flash. E ele fotografando ali e tal, não sei o que, final de tarde, né, querendo fazer uma luzinha de preenchimento, não sei o que. Cara, ele botou o flash assim do lado do barco e eu tava na outra ponta. Nossa. Eu só vi o flash caindo dentro d'água e disparando lá embaixo da água do rio. Pá. E o Pedrão começou a soltar uns palavrões espanhol. Caralho, é puta, não sei o que. Aí eu comecei a rir. Eu falei, Pedro, fazendo umas fotos embaixo d'água aí. Henrique, Aí, perdeu. Uma coisa que eu lembrei que você falou dessa máquina de cerveja, quando eu vi uma palestra sua numa galeria que você mostrou as fotos, eu lembrei daquela foto da máquina de coca. Fazia parte do trajeto? Eu lembro da história que você falou que na PQP, isolado em algum lugar, tinha uma coca, tipo uma máquina, não sei se... Não, era um pôster. Tinha pôster da Coca-Cola, isso indo para Bankenkup. Foi nesse entreposto aí que eu te falei, depois de ter viajado um tempão e no ônibus lá, soviético, né, cara? Super precário. A gente viu, aliás, 2 coisas. A gente viu o pôster da Coca-Cola
Minto, cara, da Pepsi, porque não vende Coca-Cola no Laos. Pôster da Pepsi, que a Pepsi que chegou primeiro no Laos, foi bem isso. E um pôster do E Ronaldinho, o pôster de quem? De do Ronald? Ronaldo Nazário, jogador da seleção Fenômeno. brasileira. Eu sou novo, Henrique, eu não entendo de futebol, eu não sei. Ronaldo Careca, fenômeno. É, o fenômeno, exatamente. Não sabia que era Nazari. Isso. E foi sensacional, porque assim, cara, você tá no meio do nada, tem o pôster do cara lá, né? Muito foda. Eu tive lá durante a Copa de 98, então eu vi jogos, cara, no meio do nada, numa televisãozinha ligada numa bateria de carro, TV preta e branca, a gente não sabendo quem que era quem, e a galera vibrando muito, velho. Foi muito foda isso, ver jogo do Brasil e outros jogos no meio do nada e todo mundo vibrando, cara. Com E aquilo. o Brasil foi campeão em 98, não foi? Não, velho, Foi o em Brasil 98? perdeu na final, brother. Eu tava Ah, foi com a Itália esse. Não, foi contra a França. Eu tava num bar cheio de francês em Bangkok, velho. Nossa, velho, foi foda. E eu não sabia o que tava acontecendo. A narração em tailandês, né, cara? Todo mundo gritando, só vendo o gol. E o lance do Ronaldinho ter passado mal. Tudo isso, eu lembro que eu liguei pros meus pais, mas eu falei, gente, o que que aconteceu? Ele falou assim, o Brasil perdeu. Eu falei, eu sei, mas o que que houve? Né? Que aquela apatia e tal. Eu lembro, porra, foi foda, cara. Tem mais uma coisinha aí que a gente vai. Vamos pro sul ainda, Tá. mas não sei se tá conectado. Em questão do dinheiro, eu quero só lembrar, antes que eu esqueça, uma das fotos também que você mostrou foi a quantidade que você trocou, porque não tinha ATM, né? Você sacar dinheiro, Não. você tinha que levar, acho que em dólar você trocava. Exatamente. E aí, até trazer pelo recorte de você como fotógrafo e viajante, eu imagino que foi o primeiro contato e choque de entender o poder de pareamento de compra. Você trocar e ver aquela quantidade de nota Sim, do Laos, certo? Total. E você até fez a foto, o registro disso, de como Isso, impactou, né? exatamente. Tipo, como foi a troca do momento, que você tava até no carrinho, não foi? Você era muita nota. Mas eu queria trazer, acho que esse momento legal como viajante, porque foi o impacto de entender a pobreza do país, Sim, né? O quanto o sim. dólar valia. Exato. Cara, eu lembro, a moeda ainda chama Kip lá, Baia? Sim, continua. E aí, velho, eu lembro que $1 varia tipo 40 mil Kip. Então, eu lembro que a gente... Isso foi em Vientiane, eu e o alemão chegamos para trocar dinheiro pela primeira vez. E a gente trocou tipo $100, sem noção. Né? $100 era muito dinheiro. Cara, a gente recebeu uma sacola, velho, assim, sabe, uma sacolão, assim, de dinheiro. Falou, nossa, cara, como é que a gente vai fazer com essa grana, né, velho? Aí, Além do peso do equipamento ainda. Exato, tipo assim, manja, tipo Drug Kingpin, a gente na pegada, o que faremos com toda essa grana? Eu lembro que nós chegamos no quarto, fizemos até umas coisas nada a ver, assim, jogamos dinheiro pra cima, quem quer dinheiro, deu uma distribuição. Mas deixa eu te falar, eu tive a oportunidade de ser milionário pela primeira vez em alguns países também. Então o Laos, Não é, Laos velho? foi um desses. A hora que eu cheguei, atravessei a fronteira, eu fui lá, só que hoje já tem saque, né, da ATM. Eu peguei e foi o meu primeiro milhão que eu fiz na minha vida. Então, tipo, eu saquei Não é? em 3 vezes pelo volume de notas que o caixa não me dava, né? Então, eu também tenho essa foto amadora, não é profissional, eu segurando meu primeiro milhão, assim, no Laos. Porque Exatamente. Eu imagino que todos os caras que foram tirar foto com o Henrique pela faculdade têm um registro desse momento Sim, da conversão sim. e troca, porque é muito impacto. Eu tenho um amigo que ele tem uma foto, ele deitado na cama e dinheiro sobre ele, assim, ele fazendo, sabe? Porque foi um negócio que eu falei, caralho, assim, o Brasil tinha passado por um período de hiperinflação, né? Que eu peguei isso quando tinha, sei lá, 12, 13, 14 anos. Mas o Brasil foi mais ligeiro, a gente tinha nota de 500 mil, nota de 100 mil, então não tinha essa boleira que tinha no Laos. Então, assim... Que tinha, e continua ainda, né? Isso continua lá Sim. ainda, tá? Ah, pode ir lá, não cortou zero nenhum. Não, Continua... Eles não tiveram nosso plano real, que foi uma das melhores coisas que o Henrique Cardoso fez. Sim. Eles ainda sem estão dúvida. com a mesma movimentação. Caraca. Mas Henrique, vamos recapitular pra não fugir então. Tá, Você tá tá. vindo pro sul, pegou o transporte lá com seu amigo, ficou na escada, e aí vocês foram pra uma pousadinha, que é o cenário onde teve a maior concentração de bombas, não é isso? Não No sul. foi uma pousadinha, não. Ele foi uma tribo, cara. A gente chegou. Ah, foi uma tribo. A gente chegou nesse vilarejo chamado Bankenkup, que a hora que a gente se ligou era uma vila. E assim, chegamos às 9h30 da noite, mais ou menos. O caminhão parou, tipo, um breu, a gente não via nada. Aí o cara, tipo, né, chegou no caminhão, bateu assim, né, na caçamba e falou, Bankenkup, Bankenkup. Aí a gente desceu, e enquanto a gente estava tentando se ajeitar, o caminhão indo embora,
e a gente procurando a lanterna e aquele puta breu, né, cara? A gente demorou uns minutos, cara, quando a gente acendeu a lanterna, velho, a gente tava rodeado por umas 30 pessoas, assim. Todo mundo olhando pra gente. E a gente, tipo, né, a gente se iluminou, tipo, oi, hello, caralho. Aí veio um cara, que era o chefe da tribo lá, me pegou pela mão, e uma outra pessoa pegou o Pedro e saiu andando com a gente. E a gente ali meio assim, né, nossa, aqui, vamos lá, né? E aí ele levou a gente pra umas choupanas, que eram umas palafitas, assim, elas eram suspensas, né? Aí a gente... Tipo pé direito? Eu não sei, o palafita é uma casa suspensa, assim, por causa de enchente, essas coisas, né? E aí era uma casa com uma palafita, meio que uma choupana, né? O teto de folha, assim, e que tinha uma varandona, assim, cara. Aí, nessa varandona já tinha umas velas acesas, né? Aí a gente viu todo mundo olhando pra gente com uma cara meio assustada, mas um assustado com um sorriso de assim, nossa, quem que são esses malucos? Aí a gente sentou lá, umas 30, 40 pessoas em volta da gente, a gente deixou as mochilas do lado, e foi nessa hora, Kainan, que eu abri a mochila para pegar fumava na época, né, pegar um maço de cigarro, né, falei, pô, vou fazer o clássico, que vou oferecer um cigarrinho pra galera, né. Aí eu ofereci um cigarrinho pro chefe, e estiquei a mão pra galera. Cara, pegaram todos os cigarros. Não rolou uma cerimônia, tá ligado? Todo mundo pegou, tal, deu, que legal aí, né? Peguei isqueiro, o pessoal acendendo com as velas. Aí o chefe olhou pra mim assim, com o cigarro já aqui meio na ponta da boca, assim. Pegou tipo, literalmente parecia uma folha de um papel velho. Cara, ele bolou um cigarro pra mim que parecia um charuto desse tamanho, assim. Fez um troço tudo meio amassegado lá e me entregou. Deu, pô, cara, obrigado, né, tal. Eu não lembro como é que fala sawadee-cap, não lembro, né? Como é que fala obrigado lá na língua. E aí acendi o negócio, deu umas baforadas lá, né, cara? O Pedrão também, a gente dando umas tossidas e tal, né? Que legal. Mas tentando descobrir o que era? Você sabia o que era tabaco, não era maconha, né? O Laos tinha cultura do tabaco? Essa é uma curiosidade que eu tinha quando você ofereceu. Até hoje eles fumam muito, assim, a população muito, né? Sempre com cigarro na boca, pessoal... nos grandes centros, assim, dirigindo moto e tuk-tuk, exatamente como o Henrique falou, o cigarro pendurado, eles não estão nem tragando, mas o hábito de cigarro está parado, assim, caído para baixo e saindo fumaça. Exato, exatamente. Ou mordendo a ponta, né? Exato, eles tinham muito essa mania. Só com os lábios, assim, exatamente. Segurando. E aí todo mundo começou a fumar e tal, e a hora que eu abri a minha mochila, né, cara, eu deixei ela aberta. Nessa hora as crianças começaram a pegar tudo de dentro da mochila, na mochila de roupa, no caso ali, né? Começaram a pegar, olhar e passar pra todo mundo do grupo. Aí, tipo, todas essas coisas ficaram espalhadas pela galera. A galera olhando cueca, camiseta, short, não sei o quê. E a gente lá, tipo, olha só, né? O que será que vai acontecer, né, cara? E aí, velho, que foi o primeiro indicativo chegou, assim, né? 2 velinhas, tava tudo muito escuro. Aí chegou primeiro uma senhora, cara, mano, inesquecível essa cena. É uma pena que eu não fotografei, até porque a luz estava muito baixa, ainda estava meio que se aclimatando ali. Cara, ela chegou com uma granada transformada em lamparina, cara. Aquela granada, né, que parece um abacaxi, sabe? Uma granada tradicional, né? Tipo, fixada numa base que parecia um pratinho, assim, metálico. E em cima, ela tinha virado uma lamparina de querosene, assim, uma coisa do tipo. Aí ela trouxe e botou isso no chão, aí esticou lá umas folhas de bananeira, eu acho. E a gente olhando aquilo, né, cara? É muito cênico isso, imaginando no escuro, exato. A granada como base. Aí eu olhei isso, aquela luz laranja, né, cara? Todo mundo olhando pra gente. Puta, velho, aí chegou um rango, mano, que foi foda, assim. Chegou o sticky rice, né, que o Baiá deve conhecer, que é um arroz grudento, Kainan, que eles fazem Sim. lá pra comer com sopa, assim, sabe? É um arroz que ele vem todo grudento, aí você tira, faz umas bolinhas assim e molha no caldo da sopa. Velho, aí chegou isso, só que, Baiá, o troço tinha sido cozido, velho, em água barrenta de rio. Então o troço tava cor de laranja, assim, sabe? Tava escuro. Cor de laranja e com um monte de coisinha junto, assim, que a gente foi ver que eram umas formigas também, que tinham, acho que, entrado no arroz, sei lá. Chegou isso, o arroz já tava frio. Chegou, parecia uma couve refogada, assim, uma enguia picada num molho lá. Eu já não curto frutos do mar, né, cara? Eu falei, putz, se eu tiver uma caganeira aqui, eu tô fudido. E aí a gente olhou pra aquilo, aí os caras, né, tipo, por favor, comam. Aí eu peguei, fiz uma bolinha de arroz, cara, o Pedrão também, a gente, né, olhando um pro outro, assim, nossa, velho. Aí eu molhei no caldinho da enguia, né, velho, só pra dar uma moral ali. E comi. Aí comi outra bolinha, o Pedro também. Cara, puta gosto de sabão, cara, sabe? Tava aquele gosto estranho. E a gente comendo aquilo meio que com um pedaço de areia ali no meio, né, fazendo aquela
aquele barulho de crocância, tipo, nossa, o medo era passar mal, né, cara? Imagina se a gente acorda com uma caganeira mortal aqui, a gente perdeu o rolê, né, cara? Aí, e a gente tinha umas barrinhas de proteína escondidas ali, né, pra gente comer depois de noite pra poder, né? E aí, cara, provei também esse vegetal refogado lá, escuro, parecia uma couve, assim. Puta gosto forte, meio terroso também. Mas a enguia eu não tive a moral de comer, cara. Nem o Pedro. Aí a gente comeu um pouquinho disso, aí o cara pegou a enguia, né, que era o prato principal, e entregou pra gente. E aí a gente botou a mão no estômago, tipo, não, a gente já tá satisfeito. E o cara empurrando, aí o cara desistiu. A gente falou, nossa, pegou mal, né, velho? Mas eu não vou comer essa porra aí, não. Comemos só o refogado ali e o arroz. Só um paralelo, eu fui recebido também com esse arroz aí. Aham. Fui recebido com esse arroz, mas ao invés da enguia, tem uma larva que dá em coqueiro, alguma coisa assim, e ela é bem gosmenta, assim. E aí eles colocaram no mesmo palitinho, talvez, que você viu o rato, né? Eles assaram na brasa essa larva, só assim. E aí eu falei, cara, esse negócio deve ser estranho. Mas é estranha a textura. A hora que eu coloquei na boca, muito bom. Parecia que eu tava comendo algo relacionado a amendoim, com gosto de coco, mas era uma larva, assim. E assim, o Laos, ele vem sendo exótico não só pelas belezas naturais que tem, mas também pela culinária, né? Então, assim, é um país que eu acho que, assim, todo mundo que tiver a oportunidade de ir, sempre vai sair ganhando em relação ao fato de ter visitado, porque é realmente incrível. E as pessoas, como você comentou, né, nessas recepções, se você não tivesse ido do jeito que você foi nessa vila para fazer o projeto que a gente está chegando agora para falar sobre o Sul, talvez você não teria acessado, através do local, as imagens que você conseguiu, né? Sim, sim. Nesse espaço você viu a granada feita de lamparina. E no começo do programa a gente contextualizou, né, que Laos foi um dos mais bombardeados. Acho que até tem um ditado que a cada 8 minutos, né, no museu falam que a cada 8 minutos tinha uma bomba, alguma coisa assim. E só colocar, Tainá, que ele foi bombardeado e ainda hoje existem muitas bombas lá que não explodiram. Então, ele ainda vive essa aflição em algumas regiões, tá? Tinha um bombardeio acontecendo. Exato. Até por isso eu acho que eu vi algumas matérias que boa parte do Laos não é, entre aspas, explorada pelo viés turístico, porque tem muita mina ainda, né? Então, assim, não dá pra adentrar e fazer trekking, hiking, montanhas. Exatamente. E aí eu queria linkar, então, com a questão do sul que você foi com essa granada, porque eu tava vendo em blogs, em vídeos, a narrativa em torno dos resquícios de destroços é muito forte no país. Então, por exemplo, eu vi o pé direito de uma casa, como você falou? Paletas, né? Palafitas. Palafitas. Tem a questão também, vi o pessoal usa pra fazer espada ou armas de resquício do ferro da bomba. Tudo, talher. Você presenciou, então, essa narrativa dos resquícios nas casas, no cotidiano, até como decoração. Eu vi que tem casas que colocam a bomba como decoração. Tipo, isso eu vi em matérias, né? Então, eu fico imaginando qual é a relação deles em decorar algo que foi bem destrutivo pro país e pra família deles. Você conseguiu ter essa captação de emoção deles, alguma coisa assim? Não, Baiá, eles usam esses restos da guerra como se fosse uma matéria-prima, saca? Como se você estivesse usando madeira. Só que esse lance aí, né, da palafita ser substituída por uma carcaça de uma bomba de 500 quilos, que aliás, né, tem até uma foto que eu fiz sobre isso, é chocante, porque eles são super pragmáticos, eles usam a carcaça porque não dá cupim. É mais um viés para resolver o problema deles do que sobre a guerra em si. Tem uma ressignificação daquilo que é super interessante, mas eu acho que não tem nem a compreensão do que putz, aquilo fez muito mal para o país. Um dos maiores impactos nas tribos autóctones lá, no pessoal que mora nesses lugares mais afastados, é que isso atrapalha muito a agricultura. Nós ouvimos durante o dia explosões, cara, longe, assim, sabe? Aquela explosão abafada, que tipo, ou o cara tá varando aquelas partes bem alagadas para plantar arroz, e o arado do cara passou em cima de uma... Eles chamam de UXO, que é Unexploded Ordnance, né? Ou seja, bombas que não explodiram. Você presenciou essas explosões acidentalmente.
Você Eu não escutou estava ela, isso presente, acontecendo. mas eu ouvi lá no fundo. Bum, barulhão Olha. assim. E outra coisa que foi doido. Então nós chegamos nessa tribo, tudo escuro, a gente só tinha enxergado esse local que a gente dormiu. Eles colocaram a gente para dormir nessa varanda mesmo, né? Depois que acabou tudo, eles devolveram as roupas, empilharam tudo em cima das nossas mochilas ali. Aí eu e o Pedro, a gente arrumou as coisas, puxamos o nosso saco de dormir. E aí dormimos e acordamos junto com o sol no dia seguinte. E aí o chefe da tribo veio nos receber e tal. E assim, uma tribo já razoavelmente aculturada, né? A galera usando short, igual é aqui no Brasil. Camiseta, né? Tudo muito precário ainda. Mas os caras nessa levada, na noite anterior, perguntou a pergunta clássica, se a gente era casado, quantos anos a gente tinha, com aquele inglês bem quebrado mesmo, né? You married? How old? Né? Se você tem filhos... Todas essas perguntas básicas, da onde que a gente era, basicamente foi essa conversa. No dia seguinte, eu fui tentar explicar para o cara, desenhando no chão, por que a gente estava ali. Eu comecei a desenhar umas bombas, o cara achou que era peixe. Puta, o cara vai trazer enguia pra eu comer de novo, que fodeu. Aí a gente falando, eu e o Pedro, bom. Aí o cara, bombe. Aí ele entendeu. Daí que saiu uma das imagens que eu fiz mais contundentes do negócio, cara. O cara me pegou pela mão de novo, e aí as crianças vieram atrás da gente e foi levando, tipo, do lado de um milharal, assim, né? Uma plantaçãozinha de milho que eles tinham lá. Velho, o cara enfiou a mão no milharal e puxou uma munição de morteiro, que é aquela bomba tradicional mesmo, né? Que tem as aletas, né, e tal. Cara, a hora que ele me deu isso na mão, velho, o troço eles chamam de tava vivo, né? Tinha explosivo ainda. Ele tirou do milharal como se tivesse tem uma no quintal, pega isso, ali, tipo... a gente andou uns 200 metros, né? Aí a criançada veio vindo atrás, né? E eu já tava pronto com a câmera. Aí ele pegou, né? E ele tava fumando, não esqueça, o cigarrinho na ponta aqui. ele me entregou essa bomba, eu peguei, e a bomba toda enferrujada, com umas partes ainda naquele verde oliva. Cara, eu peguei aquele troço pesado, meu coração gelou, eu entreguei de volta pra ele. Aí ele ficou segurando na altura aqui da cintura, e nessa hora uma criança deu a volta, que é a foto que vocês viram aí. Inclusive já vou conectar já o... Deixa eu só fazer uma conexão aqui, Henrique, então, porque é o seguinte, eu pedi pro Henrique mandar as 3 fotos favoritas dele, e uma dessas fotos é essa, então ele já tá trazendo até a narrativa, então vai estar na newsletter a foto. Então, galera, é legal porque o Henrique já descreveu já, né, a história por trás, então vai estar a foto pra você ver. Então, pode continuar, Henrique, só pra saber então que vai ter essa foto pra galera ver e vamos trazer a história. Legal. Então, cara, isso aí, né, foi 6 horas da manhã ali, muito cedo ainda, a primeira luz do dia rolando, acho que nem era, talvez até mais cedo. Aí, velho, eu entreguei a bomba pro cara, negócio de morteiro ali, né, a munição de morteiro, ele ficou segurando. O Pedro, eu não achei essa foto pra te mostrar. Uhum. O Pedro tem uma foto minha tirando essa foto. E o cara tá olhando pro Pedro com um cigarrinho assim, vou ver se eu acho, dando um sorriso, ele com a bomba na mão e a criança, sabe, saindo de trás dele me olhando. Quando eu vi essa cena, eu errei a exposição. Essa foto ficou super subexposta, de tanta emoção na hora. Só que era filme preto e branco, e era filme de ISO alto, então deu pra salvar. E ficou linda do jeito que ficou, meio escura. Aí eu fiz 3 cliques assim, aí o cara olhou pra mim tipo assim, tá bom, aí ele devolveu a bomba no milharal. Eu falei, caralho, velho, então, que loucura. Eu tenho uma dúvida, porque eu imagino que assim, a bomba tá ativa ainda. Eu imagino que a pessoa pega com cuidado, com zelo. Eu não sei se procedia ou não, ou a pessoa pegava de qualquer maneira, com cuidado, olha, isso aqui tá ativo. Velho, cara, ele pegou ela como se ele tivesse pegado um sabugo de milho, assim. Ele pegou com a mão só, eu peguei com as duas, falei, velho do céu, tipo, toma de volta. Aí ele pegou com as 2 mãos. Aí eu agachei, fiz 3 cliques ali e olhei pro Pedro, tipo, assustado. E o Pedro olhou pra mim também, tipo, foi uma loucura atrás da outra. Que a gente, depois que aconteceu isso, a gente ficou meio solto, meio dando uma olhada, meio entrando nos lugares para fotografar. Foi aí que eu comecei a ver os pilares feitos com carcaça de bomba, cerca feita com carcaça de bomba. Ô Henrique, nessa época, além do grupo do qual você estava fazendo parte, espalhado pelo país, das 17 pessoas, você tinha conhecimento ou de alguma maneira escutado falar de pessoas que tinham feito esse trabalho, esse registro do pós-guerra? Já existia algo vinculado ou
tudo que vocês estavam fazendo, assim, de certa forma, era meio que inovador em relação a esses relatos? Você tinha essa percepção? Cara, eu sabia que era uma história. Essa história já tinha tido alguma repercussão, que a princesa Diana, ela tinha estado lá, não nessa vila, mas ela teve lá num acampamento de um braço da ONU, que eu não lembro como é que era o nome desse braço, cara, que estava lá para ajudar na limpeza das bombas, né? E, aliás, nós ficamos nesse acampamento, eu e o Pedro. Depois que a gente saiu de Ban Kup, a gente foi para Ban Khan, que aí já é um vilarejo mesmo, mas que não tem meio que um restaurantezinho, um ponto de ônibus, esse acampamento, né, de madeira, bem, sabe, um galpão grande de madeira, assim, com umas 20 camas, né, e um Gurkha. Um Gurkha eles são das forças especiais inglesas, são os nepaleses, que os caras são foda nesse negócio de guerrilha de montanha, e esse cara era um especialista em explosivo, e ele estava lá para ajudar, né, as pessoas a tirarem o fusível das bombas. Então, não esqueçam, sabe aqueles caras assim, DNA de lenhador, um cara grandão, pele mais escura, assim, traços, né, orientais, gente boa pra caramba, aquela carona larga, assim, aquele pulso, sabe, da grossura da sua coxa, assim, puta cara fortão, gente boa, e falava inglês, né, falava inglês britânico, e ele viu que a gente estava hospedado lá, ele que mais uma pessoa lá ajudou a gente, perguntaram o que a gente estava fazendo, podem dormir aqui, não sei o quê. Nessa noite, né, depois que a gente saiu dessa vila aí, já tínhamos fotografado, visto um monte de coisa, nós fomos para lá, aí o cara virou pra gente e falou assim, vocês querem tomar uma cerveja gelada hoje à noite? Eu falei, nossa, velho, será que isso é pegadinha, né? Será que existe aqui a gelada? Exato. Aí nós tomamos, Baia, uma Bierlau trincando, porque os caras tinham um gerador. Nós sentamos lá, tomamos uma cerveja, comemos um arroz, tipo um fried rice lá, com frango, uns vegetais e tal. Foi uma das melhores refeições da vida. Tomamos aquela breja gelada. E aí o cara começou a contar pra gente, né, velho? Falando, olha, cara, eu tô aqui há... Detalhes eu não lembro, há tanto tempo já, né? A minha missão aqui é eu ficar 1 ano para ajudar, né, o pessoal mais qualificado aqui a desmontar essas bombas, né? Então a gente viu detector de metal, uma série de equipamentos lá, e ele indicou pra gente, se vocês forem mais para lá, vocês vão ver isso, vão ver aquilo. Aí a gente pegava no esquema carona, ia de carona com caminhão, pegava ônibus local e fomos visitar esses lugares. Ficamos lá, cara, uns 4, 5 dias talvez. Henrique, né? você presenciou muita gente mutilada, dadas as consequências das minas? Era perceptível? Cara, ótima pergunta. Então, Kainan, não são minas, cara, são bombas mesmo, são bombas grandes. Então, você não vê esse tipo de coisa porque as pessoas não sobrevivem às explosões. Quando explode, o cara morre, entendeu? Eu fiz essa mesma pergunta que você está fazendo lá para esse Gurkha e ele falou, cara, você não vai ver isso. Ele falou, você já deve ter ouvido umas explosões abafadas aí durante o dia, né? Ele falou, cara, isso... Pode ser criança que achou, e tem lugares que você vai que tem aquelas bombas que eram despejadas mesmo de bombardeiros, que a bomba ela é uma bomba de 500 quilos, uma bomba de 250 quilos, que metade dela está enterrada no chão, ela está toda enferrujada, tipo esses canhões que a gente vê aí em Forte, no Rio de Janeiro, em São Sebastião, e só o fusível, que era de plástico, tá branquinho, sabe, ou cinza claro, e ela tá ativa ali, super instável, e ela pode explodir ou por uma criança tentar desmontar aquilo, ou por uma vaca pisar naquilo, ou por sei lá o que, velho. Ou ela explode do nada mesmo. É só pro ouvinte contextualizar, que não entende pouco da parte bélica, essas bombas, passa desses 100 anos, ela não vai estar funcionando mais, ela vai estar ativa sempre, tá, gente? Tá? Ela não se perde de validade. E outra curiosidade que eu aprendi na época, em toda guerra, 30% dos armamentos, sobretudo bombas teleguiadas, não funcionam. Vocês sabiam disso? Não tinha ideia disso. O troço é experimental na construção. Os caras lá, eles jogaram milhares ou milhões de bombas no Laos. 30% disso não explodiu, cara. Ele caiu igual... Você teve em Saigon, cara, na cidade de Ho Chi Minh City, no Vietnã, Baia? Sim. Você visitou o palácio lá do governo? Que teve um piloto da Força Aérea do Sul do Vietnã, que estava do lado dos americanos, que ele se rebelou e jogou uma bomba de um caça americano, né, que estava voando, em cima do palácio. A bomba não explodiu, a bomba caiu lá e está lá até hoje. Eles tiraram o fusível explosivo. Essa foi uma bomba que não funcionou. Só para você ver como... Sim, hoje Saigon é Ho Chi Minh, né, que hoje o pessoal
conhece mais como Ho Chi Minh, mas também que, devido a esse mesmo contexto de guerra da mesma época, foi extremamente afetado. E muito se fala sobre a guerra do Vietnã, sobre as disputas ali em Saigon, hoje Ho Chi Minh, e abafam todo esse contexto que você está trazendo de Laos, né? Então, assim, quando se fala na balança, Laos acaba passando meio que invisível o que eles sofreram e o que eles sofrem até hoje. Então, esse trabalho que você fez, as exposições que você acabou gerando a partir disso, eu acho que traz até esse contexto de trazer, assim, uma representatividade para o que aconteceu ali. Né? Eu acho muito legal essa parte do seu trabalho que vai além da captura de fotografia em si, nesse contexto que você fez. Aliás, você nunca deve ter mais perguntado pra nenhum chefe de tribo falar bom, né? Você não quer mais alguém trazendo bomba pra você, né? Depois desse dia. Exatamente. Mas agora tem as duas fotos que você escolheu, e aí até um formato novo aqui pro programa, que é a gente descrever essa foto e você trazer o por trás. Então, é a parte autodescrição, você falar pra gente, pro ouvinte imaginar. Então, assim, o que tem nessa foto? E aqui, no caso, vamos escolher a da bomba que tá fincada? Pode ser, pode ser. Pode ser? Então, qual a história por trás? O que tem nela? Vou deixar você narrar ou descrever essa foto pra gente, pelo seu olhar fotográfico. Essa imagem, ela aconteceu, Kainan, uns minutos depois da primeira foto, né, que foi o primeiro contato que nós tivemos mesmo, né, com munição, com restos da guerra. Ah, era no mesmo espaço, naquele mesmo tribo. Foi na mesma, exatamente. O cara, né, mostrou lá a munição de morteiro, que é aquela bomba tradicional, né, que ela tem aquele formato elíptico, tem as aletas, né, na cauda e tal. Aí nós vimos uma cerca, né, feita com carcaças de bombas menores também. Aí nós começamos a andar pela tribo, ali pelo vilarejo, e logo em seguida eu vi essa cena. E aquele cara que tá do lado, ele que é o líder da tribo. O cara do shortinho ali, que tá sem camisa. Ele foi guiando vocês, Henrique? A partir do momento que você falou bomba, ele foi mostrando qualquer relação com a bomba? Mais ou menos. Ele foi andando, mas não do nosso lado. Às vezes ele só apontava, sabe? Ele pegava e apontava assim, ó. Tipo, ó, você tá procurando bombe, ali tem mais uma ali. Quando ele apontou pra aquela bomba que tá servindo de um pilar, fiz algumas fotos sem ele, aí ele veio chegando, foi chegando perto, ficou do lado, olhou pra mim. Aí você pode ver que em cima, eu acho que deve ser a família dele, não sei. Tem umas pessoas olhando pela janela. Putz, aí a composição... Cara, aí eu falei, meu Deus do céu. O Kainan compartilhou, né, as três preferidas que você mandou, e eu falei, eu já tenho a minha preferida. E é exatamente essa, porque quando você olha a composição e você presta atenção o que está acontecendo ali atrás, né? Que vem a evidência do líder, eu não sabia que ele era o líder, da bomba ali na frente, mas quando você olha lá atrás e você vê a criancinha com meio rosto, aquele olhar assim, tipo, quem é essa pessoa que tá chegando? Eu falei, cara, quanta coisa acontecendo aqui nessa foto. Eu tô com ela aberta aqui. E é legal o Henrique falar que ele foi se aproximando da bomba. Você não falou, você não fez um direcionamento que a gente abordou aqui, né? Vai ali e encosta pra mostrar o tamanho da bomba. Sabe, eu acho que ele veio até no instinto de vou aparecer na foto, vou fazer um retrato aqui, sabe? Meio alheio ao que tava acontecendo, né, cara? E aí ele ficou ali, você vê que ele meio que tá sorrindo, né? Tipo, estamos aqui fazendo um retrato do lado da minha casa, né? Há uma pose, né? Ele se encostando na bomba, assim, esperando o clique. O legal é que, assim, eu sou leigo em fotografia, mas como eu interpreto, a gente ressignifica até a bomba nessa foto. Total. Sabe, a impressão que dá é que ele tá ali assim, ó, essa aqui não dá cupim, velho, tá ligado? Né? Ele mostrando, né, tipo, né, essa ressignificação, né, do negócio. E a família ali justamente com esse espanto, nossa, quem que é esse maluco, né? E outra coisa que chamou a atenção, né, no nosso primeiro contato na vila, que eu esqueci de falar, eu e o Pedro, a gente tava careca, igual eu tô aqui hoje, barbudo, e eu sou uma pessoa peluda, né? Tem esse DNA do Tony Ramos, né, cara? E as crianças ficaram espantadas com isso, porque eles não tinham pelo. Então, tipo, teve uma hora que eu tava comendo que veio uma criança e ficou passando a mão no meu braço, assim, pegando pelo, sabe? Tipo, mano, o que é esse maluco peludo aqui do meu lado, tá ligado? Naturalmente eles já não têm barba, né? Quando eles cultivam a barba, alguns têm uma tradição de deixar os poucos fios que tem de uma forma bem comprida, assim, então é normal você ver
algumas pessoas, assim, cara, você consegue contar 10, 15 fios, sei lá, muito comprido, assim, parece que tá a vida inteira cultivando. Pra nós, dá vontade de você tirar, sabe, assim, porque dá uma aflição de ver. E realmente, tipo isso assim... é um sinal de respeito, né? Sim, de experiência de vida, exatamente, né? É muito louco, né? Exatamente. Uma coisa legal também da foto aqui pro ouvinte, né, que a bomba ela é grande, né, tá? Vocês vão ver depois, mas vamos descrever, ela tá fincada, mas o que é legal que passa na cabeça, a gente parte da premissa, falando por mim, que a gente atrela a qualquer manuseio da bomba ao governo, alguma entidade que vai mexer, né, manuseio disso. Daí eu penso assim, cara, quem é a galera que vai tirar essa bomba que não é pesada, é aço? Então, assim, eu fico pensando na logística de quem foi a galera que foi tirar e cogitou, vamos usar isso como um pé direito. Quem que desmontou isso, né, cara? Né? Quem que Será que isso foi desmontou? arrastado por um búfalo d'água, né? Porque é um troço pesadíssimo. Não, e o quanto esse resquício de bomba, de materiais da guerra, formaram profissionais, o cara que desativa, o cara que mexe com ferro, o cara que entende. Sim. Então, assim, toda a narrativa por trás, né, de uma bomba. E assim, acho que abrindo um parênteses aqui, a história, ela não parou ali, porque ali nós descobrimos, tinha todo esse resto bélico, e que o Vietnã também tinha muito esse resto na época, sobretudo porque assim, Savannah Cat e Ban Quang tá mais ou menos um pouco acima da zona desmilitarizada da guerra, que era a zona ali entre o Vietnã do Norte e do Sul, que foi uma zona de muito conflito, de muita operação militar e tal. Então, você vê nessas áreas no Vietnã, na época pelo menos, muito resto de helicóptero, de tanque, que o governo da época não deixava ninguém mexer para isso representar uma relíquia de que nós expulsamos o exército mais poderoso do mundo. Né? É um lembrete, né? Exato. E ao mesmo tempo, Baia, você vê, né? O Vietnã hoje é outro país, é um tigre asiático e tal, mas na época, né, que ele tinha recém se aberto para o Ocidente, para o comércio, muita gente vivia de forma muito precária ainda, e que, se o governo deixasse, eles iam depenar, né, esses restos para vender também, para fazer outras coisas. E como o governo não deixava, existia um baita comércio, não vou falar ilegal, mas assim, um mercado paralelo de ferragens e ferro velho da guerra que ia para as fundições de metal no Vietnã. E isso foi ressignificado em fabricação de barra de construção, cara. Sabe, vergalhão para fazer coluna, concreto armado. Por isso que eu fui para o Vietnã depois e subi até essa altura aí. E aí tive uma experiência num local que receptava todas essas bombas. Eu também tenho foto disso. Vocês podem ver que tem uma mercadora aí do lado do Laos, né? Que é a outra foto. Que ela, então vamos trazer então agora, só oficializando aqui a terceira foto, Henrique. Então, tá, beleza. É mais para ouvinte situar agora que a gente tá falando da terceira foto. Então tem uma mulher, essa foto não é Vietnã então, é isso? Exatamente. Essa foto não é no Laos. Ela é bem na fronteira do Laos com o Vietnã, mas que ela engloba o mesmo contexto. Ou seja, muitos desses caminhões soviéticos que eu te falei que eu peguei carona, eles são um meio de transporte nessa região para você ir do Laos para o Vietnã. Na época eu não atravessei, não fiz esse percurso porque não deu tempo. A gente tinha que voltar para encontrar com o pessoal lá em Chiang Mai. Falei, não, então beleza, né? E eu queria ver a final da Copa do Mundo em Bangkok, com outros amigos e tal. Falei, então beleza, eu vou voltar para Chiang Mai. Depois eu peguei um trem, se eu não me engano, ou um avião, voltei para Bangkok. Lá nós tínhamos a final da Copa do Mundo, de lá eu peguei um voo e desci em Saigon e fui subindo até essa região aí para continuar a contar a história. Essa senhora, ela é uma receptadora. Então, todo esse ferro velho chega, tem de tudo, tem bala de canhão, bala de tanque, bala de morteiro, essas mega bombas que eram despejadas dos B-52, tudo isso vem como matéria-prima para... e eles usam os explosivos dessas bombas para pescar, que é uma forma super predatória. Os caras basicamente fazem uns pacotes, explodem no rio, o peixe morre e boia. Eles conseguem reutilizar ainda então os resquícios? Eu não sei se de toda a bomba, né? Mas isso nos foi passado lá pelo... Tem algumas séries que retratam isso. Recentemente eu assisti, quando aparece a modalidade de pesca no Vietnã, é exatamente o que você está falando, né? Bombas remanescentes
sendo utilizado Exato. para pescar. Eu não lembro onde eu vi, mas como você falou que na foto, né, essa mulher é receptadora desses materiais, algum blog, não vou lembrar, depois eu verifico a fonte, falando que é tanto ferro de bombas e resquícios que isso daria, sei lá, produzir por tantos anos à frente, assim, de alguma construção, Muito sabe? Eles têm material provavelmente, de... É muita coisa. Cara, Mas só para entender... Claro. Diga. Não, Eu não lembro dos números, cara, que faz tempo, mas eu li um livro na época, antes de ir para lá, que era um livro de um autor jornalista norte-americano que era chamado Guerra dos Números. Que justamente ele quantificou e classificou quanto foi gasto, quantas bombas foram jogadas, como é que o governo passava as informações dos combates em números para a imprensa. E aí que eu vi esse relato dele. O Laos foi bombardeado a cada 8 horas, ininterruptamente, 24 horas por dia, 7 dias da semana, durante 8 anos. E o número em tonelagem eram milhões de toneladas. Era um número assim estarrecedor, cara. É uma pena que eu não lembro desse número, mas é isso que você falou. Tem matéria-prima lá, pelo visto, até hoje. E aí o seu processo foi entender todo esse ecossistema, né? Da receptadora Exatamente. que pega, e aí nessa foto a gente vê 2 balas... Do que é essa? Não, aquilo são bombas de 500 quilos, já pela metade. A cauda dela já foi removida. Aquilo ali é só a ogiva e a cabeça da bomba. E esses resquícios, Henrique, eles são feitos o que com ele depois? Espadas, ferramentas de chave de fenda? Você chegou a ver esse processo final? Não, eu fui até uma fundição super precária também, improvisada. E o que essa senhora faz? Ela só recepta e ela vende para os caras. Aí os caras levam isso para uma fundição que lá eles desmontam a bomba, passam num cortador de metal que vai cortando a carcaça da bomba em tiras, e essas tiras são derretidas e transformadas em vergalhão para construção. E Henrique, uma dúvida que eu tenho em relação a essa foto ainda, de curiosidade, porque assim, na foto tem muito destroço, né? É um ferro velho muito grande. A curiosidade que eu tenho existe... Eu imagino que deve ser ONGs que façam essa coleta, pessoas não sei se na época, né, mas pessoas especializadas que vão ver se a bomba tá ativa, não é qualquer um que vai pegar e retirar. Não é que nem o cara do vilarejo que pega lá feito mandioca. Exato. Ao mesmo tempo que eu imagino que deve ser órgãos responsáveis que fazem essa coleta, existem também isso como catadores de lixo. Há muito tempo atrás no Brasil que não era regulamentado, os catadores por um trabalho, tipo, eu preciso ganhar algum dinheiro, vou catar bomba, é o risco. Você chegou a ver se existe essa... Sim, eu vi isso no lado do Vietnã, que lá como você não pode mexer nos resquícios simbólicos, que você consegue ver que era um tanque, que era um canhão de artilharia, que era um pedaço de helicóptero, né? Você vê muito aqueles Hueys, né? O helicóptero símbolo, né, da guerra, né? Que transporte de tropa, essas coisas. Você vê muita gente pobre também, o cara com um detetor de metal improvisado nos campos de arroz no Vietnã, pegando mesmo cacareco, sabe? Pedaço de jipe, de tanque, coisas que hoje parece assim é um pedaço de ferro enferrujado mesmo, sabe? Que você nem sabe o que é de alguma coisa que explodiu, que se despedaçou. Você vê isso para todo lado. Eu também tenho imagens disso, da galera. Aliás, um cara assim, uma outra foto, que isso tá em Juiz de Fora ainda. A pessoa no campo de arroz, eu tava de bicicleta lá, consegui alugar uma bicicleta. Aí eu vi esse cara no campo de arroz lá, com um detetor de metal. O cara tava tipo com uma sacola de feira, sabe? Aquelas sacolas antigas assim. Um chapéu, tipo o chapéu da vovó, assim, sabe? Uma viseira. E o cara ali procurando pedaços para vender esse metal. Eu lembro que era tipo, acho que era 10 centavos o quilo, 10 centavos de dólar o quilo, para essas fundições informais aí, para os caras fazerem barra de construção e outras coisas. Sabe o que é legal dessa conversa toda, assim? Porque esse programa já tem mais de 100 episódios e como a viagem, né? Tudo depende do olhar da pessoa quando vai pro país. Então aqui com o Henrique, a gente vê o olhar pelo viés bélico da guerra que aconteceu, né? Do bombardeio. Porque é isso, o Laos também é natureza, o Laos também é culinária, mas não tem como você não ir pro Laos e não perceber o que aconteceu, né? Então desde por exemplo, o que passa na minha cabeça aqui como entrevistador eu imagino que deve ter todo um cenário de ferro velho, se tem uma mulher que recepta o material, então com certeza formou-se artesões derivados da bomba, olha, tem muito ferro, vai se criar artesões de fundição, entendeu? Derivado, então você vai entendendo a complexidade de como o bombardeio desencadeou a economia, seja arquitetonicamente, seja até como decoração, que eu já vi foto de pessoas colocando bomba, porque tem uma bomba, coloca na parede. Qual é o significado daquela bomba na parede? Não sei, entendeu? O orgulho de resistirmos ainda a tantas bombas.
Então é bem legal conhecer esse viés histórico do Laos. Infelizmente, né? Não vou dizer Exato, felizmente. claro. É assim, né? E pensar que foi assinado um tratado, né, em 54, que nesse tratado declarava-se que o Laos era um território neutro, que não poderia haver nenhuma atividade militar lá, né? Então, qual que foi, né? O que aconteceu? O Vietnã do Norte, né, cara, todos os suprimentos bélicos que abasteceram, né, os Vietcong, eles entravam através da China, né, que eram mandados pela União Soviética na época. E para isso chegar nas guerrilhas do Sul, por isso que eles entravam no Laos. Eles fizeram a trilha Ho Chi Minh, que era chamado, né, que era, na verdade, um conjunto de trilhas picadas e pedaços do rio Mekong que a galera carregava todo esse equipamento, né, metralhadora, munição, canhão, bazuca, o que quer que seja, para abastecer as guerrilhas do Sul. E aí, na época, né, o secretário de defesa norte-americano, McNamara, que teve essa ideia esdrúxula de falar, não, cara, a gente vai interromper esse abastecimento de material bélico bombardeando. A gente vai fazer os caras desistirem pelo bombardeio. A CIA, na época, montou uma força aérea, porque assim, né, de acordo com os tratados internacionais, a Força Aérea Americana não poderia estar no Laos. Só que tinham várias bases aéreas na Tailândia e no próprio Laos, cheio de oficiais, sem documentação. Os aviões voavam sem insígnia, os caras voavam com chapéu de cowboy, e os caras estavam voando ali para jogar bomba nessa trilha para fazer os caras desistirem na marra. E aí que eles descobriram a resiliência do povo de lá. E geograficamente, né, esses territórios, as fronteiras são muito próximos, são países que costumam ser estreitos, pequenos e com fronteiras próximas de civilização. Não pode trazer para o contexto que, assim, às vezes está do Brasil, do Rio Grande do Norte ou qualquer outro país do Norte que tem uma Amazônia no meio que faz fronteira com vários outros países. Não. Então, esses lugares bombardeados sempre muito próximos de lugares que supostamente não seriam alvo. Então, assim, o risco, a exposição de pessoas que nem seriam influenciadas por essa guerra ou essa decisão acabam sofrendo também, né? Henrique, tem uma última pergunta antes de a gente puxar pro jabá, você divulgar suas redes. Nas 3 fotos que você escolheu, não tinha me tocado, as 3 são em PB, em preto e branco. Eu imagino que a foto que você escolheu com a criança segurando é por causa do ISO, né? Da entrada de luz. Você falou que tava escuro. Imagino que foi por isso que ela tá em preto e branco. Não, cara, foi pelo preto e branco mesmo. O preto e branco, ele é uma forma de comunicação, né, cara, que ele é mais abstrato. Dramática. Né? Talvez. E mais surreal, mais abstrato. A gente não enxerga em preto e branco, né? Tem uma grande discussão sobre isso também. Eu acho que a dramaticidade vem do contraste, né, do alto contraste, né? Muito preto, muito branco, poucos tons de cinza. Eu acho que aquela granulação que você vê, né, que aquilo foi intencional, escolher um filme de ISO alto para ter bastante grão, para deixar a imagem com um aspecto mais irreal mesmo, né? Mais pesado, mais áspero, né, cara? Eu acho que foi nesse sentido mesmo, né? É porque eu falando como ignorante de fotografia, como eu interpreto é que o PB me direciona mais pra narrativa do que pra imagem em si. Também tem essa... Não, mas essa tá correto também por isso, sem dúvida. Eu lembro que você me pediu, né, cara, umas imagens da viagem e eu te mandei imagens mais pictóricas, né? Bem pictóricas. Imagens de muita cor, de beleza, né, na composição, né? Que te motiva a ir pro Laos, né? Eu quero ir pro Laos com essas cores. Exato, que tem mais assim, como é que eu posso dizer? Elas são imagens que têm mais o componente artístico e menos verdade, se é que eu posso colocar assim. E ao passo que essa história não cabia na minha cabeça ser fotografada com cromo, entende? Só dando um aviso para a audiência, teremos um encontro com o Henrique da comunidade com as fotos, certo, Henrique? Confirma que vai ao vivo, o Henrique vai confirmar, vai que ele fala cara, não aqui comigo. Confirmadíssimo, vai ser um prazer, vai ser uma alegria fazer isso. Galera, vamos para os achados da mochila, o momento que a bancada fala o arroba, onde encontra os trabalhos e também a indicação, seja ela fútil ou de viés intelectual. Começar a Baia, onde as pessoas te encontram nesse arroba e qual é a sua indicação? Meu Instagram é Felipe_Baia, B-A-I-A.
Lá tem alguns conteúdos de quando eu tava viajando, nada assim tão afinco, podem ficar à vontade de me perguntar se tiverem dúvidas de algum país que eu já fui. Também tem um canal no YouTube sobre montanha e trekking. E a minha indicação hoje é de um livro que eu terminei essa semana, chama-se Há um Lugar para Mim na Casa de Meu Pai, a autora Patrícia Espírito Santo. Então fala sobre os refugiados do Malawi, à base de entrevistas com um viés muito real. E eu tenho um apego especial com esse livro, não só por conhecer a autora, mas por ter vivido no Malawi e conhecer grande parte das histórias que são compartilhadas ali. Então recomendo. Tem versão digital, tem na Amazon, então fica aí esse baita livro que foi lançado há 20 dias, então tá fresquinho no mercado aí. Agora vamos para Henrique Majon, onde as pessoas te encontram, pode falar seu portfólio, a pessoa contrata para trabalhar, pra fazer foto, e sua indicação pra galera, seja ela fútil ou de viés intelectual. Bom, vocês vão me achar no Instagram, @Henrique Mangeon, Mangeon. Lá tem uma mistura da minha vida pessoal com trabalhos, preciso de organizar isso melhor, mas a gente pode se comunicar por lá. A minha indicação, eu acho que é o filme Apocalipse Now, do Coppola, que é um marco do cinema, né? É um dos meus filmes favoritos, é um filme que trata sobre a Guerra do Vietnã e mais sobre a história no Camboja. Ele é longuíssimo, é lindo, é dramático, é pesado, e também o documentário sobre esse filme, que é o Heart of Darkness, que foi o pesadelo de fazer esse filme. Foi muito difícil de fazer e é incrível. Para quem não assistiu, vale a pena. Assista ele com muita atenção e paciência, porque é um filme longo, mas é um filme incrível. Boa. Lembrando a audiência que todos os links que a bancada falou tá na newsletter do podcast, que é 0800. Se você não sabe o que é 0800, é que você é geração nova, tá? 0800 é de graça. Então vai lá entrar que tá todos os links pra galera. E eu, Kainan, como eu gravei 3 episódios nessa semana, não deu tempo de consumir conteúdo pra dar minha indicação. Sinto muito, gente. Eu não tenho qualquer indicação, mas... Não, a gente espera. Você tem bagagem, vai, Kainan. Cara, uma eu recomendação. gravei 3 programas na semana, eu não tenho indicação, eu não vi coisa na TV. Eu não... Tá maluco, cara? Fiquei gravando e editando. Não, mas você tem uma vivência por trás, rapaz. Mas eu não indica me alguma coisa pros ouvintes. Eu tô ouvindo metal, power metal, vou indicar música de metal. Eu não tenho indicação, cara. Eu não parei pra consumir nada. Sem juízo de valor. Esperamos uma recomendação de Kainan. Lembrei de um, vou trazer um intelectual, porque eu vi um tempo atrás, que é um documentário, chama Parasama, For Sama em inglês. Tem, eu acho que, deve ter algum streaming, não vou lembrar. É pesado, que ele mostra a fuga de um casal saindo da Palestina durante os ataques. É pesado, tá? Pra você entender o contexto. Então é mostrando o dia a dia da mulher dentro do hospital. Assim, não tem nada de edição bonita, é filmagem mesmo caseira, no sentido de mostrando o dia a dia. E cara, não tem como você não chorar. Então, pra gente tentar ser mais sensível aos casos que acontecem no Oriente Médio, vale a pena ver For Sama, tá bom? Ótimo. Tudo em primeira pessoa, provavelmente, né? Eles mesmos que filmaram e tal. Eles mesmos que filmaram. Então, assim, cara, eu chorei nesse documentário. Fazia tempo que eu chorava, assim, de soluçar. Porque você vê, tipo, só pra galera entender o quão pesado, tem um take, né, só muito por cima, que estão filmando, e aí mostra o momento que a bomba cai, a criança morre. E aí pega o irmão dele de 10 anos carregando a criança 5 anos morta, levando pro hospital, cara. Putz... Tem como não, pesado. Não, é pesado. Então, mas é isso, gente. Henrique Majon, muito obrigado pela sua conversa. Gostei bastante. Espero que o Baiá também aqui como co-host comigo. Muito bom co-host. Eu tô esperando 2 coisas. A mesa de bar pra gente conversar mais sobre isso e o meu livro que eu descobri que eu vou ter agora. Oh. Demorou. Vai sim, cara. Depois me manda o endereço que eu mando pra você. O Kainan vai ter que vir buscar aqui em São José, que tá aqui do lado. Mas você tem também que estar ansioso pro encontro com o Henrique, que vai mostrar as fotos pra gente. Claro, sim, eu vou estar lá, certeza. Então, gente, Henrique, muito obrigado pela presença. Baiá, um beijo pra todo mundo e valeu. Valeu, moçada. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima.